Iceberg. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu estarei respondendo as perguntas que me fizeram e eu estarei colocando aqui na perspectiva de Iceberg. Eu já fiz a primeira parte, caso você não tenha visto, talvez eu deixe aí na descrição e também num comentário fixado, mas é basicamente eu estarei respondendo as perguntas que vocês me fizeram, coloquei lá na comunidade para quem acompanhou e viu que eu abri essa oportunidade, por assim dizer, para vocês fazerem qualquer pergunta que quisessem para mim. Perguntas, no caso, vão ser divididas em 3 camadas, a superfície, águas médias e profundezas, e ali eu vou estar separando cada um conforme a seriedade da pergunta. A superfície é as perguntas mais de boa, geralmente é alguma piada, algo do tipo, alguma pergunta zoeira. Águas médias geralmente apesar de ser uma brincadeira, mas também pode ter um pouquinho de seriedade, então eu vou estar colocando isso aí. E obviamente nas profundezas eu vou estar colocando as perguntas que são um pouco mais pesadas, uma parada mais pessoal, tá ligado? É tipo isso que eu vou fazer. Então, sem mais enrolação, bora dar uma olhada aqui e eu vou ver as perguntas que me fizeram e responderei a cada uma delas. Beleza? Superfície. Primeira pergunta, Alexandre, qual é a sua opinião sobre JoJo's Bizarre Adventure? Segunda pergunta, você pretende assistir a parte 7 quando o anime lançar? Cara, JoJo's Bizarre Adventure eu acho um anime muito único, tá? Ele é um anime bem da hora e ele tem ali o seu estilo, por assim dizer, de contar a história, né? Eu acho o traço bem único e também os acontecimentos também únicos, de fato, desse anime. Eu acho muito bom, tá ligado? Eu vi praticamente todas as partes que foram lançadas em anime, não tô olhando mangá, nada do tipo. E quando lançar o 7, sinceramente, sim, eu espero assistir e, quem sabe, em live até, né? Quem sabe? Alexandre, sei que já fizeram essa pergunta no primeiro vídeo sobre Iceberg das perguntas, mas você consumiu tanta coisa nova de lá pra cá que seria interessante perguntar novamente. Então quero saber quais são seus filmes, séries, jogos, desenhos e animes favoritos. Ah, mano, isso daqui é meio difícil de falar. Como eu já falei isso várias vezes, inclusive eu acho que eu já falei isso na primeira parte também. Eu tenho dificuldade de, falar, ó, esse daqui é o preferido, é o melhor de tudo. O único que eu consigo fazer isso até hoje com relação a anime, que não foi o que eu assisti em live, eu assisti em off até hoje, é o Yu Yu Hakusho. Esse eu posso falar que é o meu preferido de anime. Eu sei que ele não é o melhor anime de todos, obviamente, mas ele é o meu preferido por muitas questões pessoais ali e tal, que eu curto pra caraca desde quando eu era mais novo. Tá ligado? Mas dos que eu vi em live, fica difícil de eu falar que um foi melhor do que o outro, tá ligado? Mas mesmo assim eu vou tentar, tá bom? Bom, de filme, eu posso falar que o melhor filme que eu gostei pra caraca e eu me emocionei muito mais do que eu esperava que fosse me emocionar é Viva a Vida é uma Festa. Cara, esse filme aí, ele começa bem bonitinho e tal, divertidinho, mas ele termina de uma forma que te quebra de uma... Olha... te quebra, mas te quebra. Então assim, esse filme ele é muito especial pra mim, eu gostei pra caraca de ter assistido em live, tá ligado? Me fez refletir e pensar muito na minha família também, é óbvio, e também das coisas que já aconteceram na minha vida, mano, e as perdas que já tiveram também de familiares e tal. De série, pior que série a gente não vê muito em live, né? Série geralmente remete a série live action, no caso, né? Então... a única que me veio na cabeça aqui que eu posso dizer que eu assisti e gostei de ter assistido foi a série de Avatar, por incrível que pareça. Eu gostei daquela série do Avatar da Netflix, tá ligado? Foi bem enxugadinho, apesar de alguns personagens não estarem do jeito que deveria estar, né? Começando ali do Sokka e da Katara, né? Que estão branco nessa série, tá ligado? É meio que um racismo reverso. Quando o personagem é negro, eles não botam o personagem negro, eles botam o cara como branco, vai entender. Mas apesar dos pesares, eu curti a série e gostei de ver com vocês, tá ligado? É a série que eu me veio na cabeça agora que eu me lembro e eu posso dizer que foi a que eu gostei mais de ver com vocês. O jogo também é meio complicado de falar porque, apesar de eu ter jogado algumas coisas com vocês, mas não são todos os jogos aqui que eu vou me lembrar, sendo bem honesto. Mas eu posso dizer os jogos que eu gostei de jogar e foram aqueles que eu joguei junto com vocês. Não necessariamente um jogo que eu joguei sozinho, eu joguei contra a inteligência daquele jogo, por assim dizer, tá ligado? Eu tô falando assim, aquele jogo multiplayer. Teve o Left 4 Dead 2, esse daí eu gostei pra caraca. Teve também um outro aí que eu esqueci, que é de sobrevivência. Falando, no caso, 2 jogos,
preferidos que eu gosto, sim, geralmente são jogos que eu gosto que eu jogo com vocês, no caso, são esses aí, são os mais divertidos pra mim. Acho que tem aquele tal do Lethal Company também, que eu joguei com vocês, tá ligado? Não foi com todo mundo, obviamente, só dá pra colocar 4 ou 5 pessoas, se eu não tô enganado. Claro que eu também não posso esquecer de Minecraft, que foi um dos jogos que eu mais joguei com vocês em live, eu acho que foi o que eu mais gostei de jogar com vocês em live, por sinal. Quando você joga com alguém é mais resenha, tá ligado? Então, pra mim, esse tipo de jogo é melhor. E desenhos, obviamente, eu acho que você já sabe qual que eu vou falar, né? Eu gostei pra caraca de assistir com vocês Gumball, gostei de assistir Hora de Aventura e Apenas um Show, que foi essas 3 trindades aí do Cartoon Network. Dentre esses 3 aí, o meu preferido é o Gumball, obviamente. E aí chega na parte mais difícil de eu falar de qual que eu gostei mais de assistir com vocês, tá ligado? Porque é a parte de anime. Anime é uma penca de anime que eu assistia muito anime que eu assisti, cara, não foi pouco. Mas eu acho que com relação ao anime que eu posso dizer aqui, cara, como eu disse, foi muitos, eu acho que eu posso dizer aqui que eu gostei pra caramba de ver Demon Slayer com vocês, tá ligado? É um anime que eu particularmente curto para um caramba, e ele tem os efeitos assim, mó da hora. Tem gente que fala mal, fala que não tem história, não sei o que e tal, mas enfim, cara, eu particularmente gosto, tá ligado? Desse estilo de anime. Teve também Clannad, teve um monte de outros, né, tá ligado? E engraçado que desses dois que eu acabei de falar, de Demon Slayer e Clannad, eles dois são bem diferentes, obviamente, né? Um é shounen e o outro já é romance, basicamente. É um slice of life, né? Eu até aprendi esse termo recentemente. Mas se eu fosse pra separar, eu falaria aqui no caso de shounen, eu gostei pra caraca de assistir Demon Slayer com vocês, e de romance foi Clannad, sem sombra de dúvida. Então esses daí são os meus dois preferidos, por assim dizer. Fala 1 ou 2 personagens que você não gosta ou odeia. Eu vou falar 2 aqui. Cartman e Rucos. Eu acho que todo mundo concorda. Se não fosse conteúdo de React, qual outro tipo de conteúdo você faria para o YouTube? Cara, eu já tive aqui, quem me acompanha praticamente desde o início, eu já tô aqui praticamente desde quando? Desde 2016, 2017, eu nem lembro, é um desses 2 anos aí. Eu comecei o canal, a proposta inicial minha não era nem React, eu nem sabia desse termo direito, tá ligado? Eu comecei fazendo uma parada parecida com o que o Peter do Ei Nerd fazia, tá ligado? Que era fazer meio que reviews ali, ou algo do tipo, fazendo análise, melhor dizendo, de animes. E eu cheguei a fazer um canal assim, era o All Nerds na época, que infelizmente eu perdi por strike, mas eu cheguei a ter 1.600 inscritos nessa época, e eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nesse número, porque foi muito difícil de chegar nessa marca pra época. Então se tivesse dado tudo certo, e assim, talvez eu até teria ainda esse canal aqui, que esse canal era secundário, que eu tô agora, que é o principal, o Alexandre na área era secundário na época, mas se tornou principal porque eu perdi esse daí que eu falei. Se tivesse dado tudo certo naquela época, eu ia continuar fazendo o que eu tava querendo fazer, que era fazer análise de animes que eu gostava de assistir, os que estivessem aí mais em alta e tal, tipo o que o Nerd fazia na época, e foi dele que eu me inspirei a fazer essas paradas também. Então basicamente é isso, cara, eu acho que eu faria mais ou menos essa pegada da época que eu cheguei a fazer, que era análise de anime, ou sei lá, quem sabe até um canal de opinião, enfim. Gosto muito de você e dos teus vídeos. A minha pergunta é, pretende ter canal focado, só focado na gameplay? Cara, eu tenho um canal já que seria focado só pra gameplay, que é o A Gente Joga. Inclusive eu acho que tá aí na descrição do vídeo, é só clicar aí que você vai dar uma olhada e você vai ver que já tem bastante jogo que eu joguei em live com a galera. Mas o problema é que eu não estou focado nisso no momento, porque como eu tô fazendo muita live, a gente acaba tendo muita doação, e muita gente acaba mandando aí pra gente vídeo. Eu tô falando pra gente como se tivesse mais gente comigo aqui, só eu. Mandam vídeos pra mim através de doação, e também filmes, séries, anime e tal, como vocês estão vendo aí. E eu tenho até uma lista, né, que eu tenho que cumprir, por assim dizer, e não por obrigação, mas é porque eu gosto pra caraca também, mas ao mesmo tempo a galera me ajuda e acaba meio que matando 2 coelhos com uma cajada só, tá ligado? Então, devido a essa quantidade gigantesca de coisas que eu tenho pra assistir, eu acabei meio que tirando de lado um pouco essa questão de jogatina, jogar mesmo jogos assim. Eu até cheguei a jogar um pouquinho no início, mas como cresceu mais a lista de coisas pra ver, entre filme, série, anime, até vídeo do YouTube, eu meio que tive que tirar a parte do jogo que não é o forte do canal. Até pretendo um dia voltar, né, quando tiver um pouquinho mais enxugada essa lista, como eu acabei de falar. E quem sabe eu não faça aí realmente focado um pouquinho mais nesse canal que eu já tenho. Mas eu já tenho um canal de games, inclusive como eu falei, já tem games lá, já tem jogos que eu joguei com a galera na Tutu, tá? É só clicar aí que você vai dar uma olhada nos jogos que eu já joguei. Você gosta mais de gatos ou de cães? Cara, eu sempre gostei mais de cão, tá ligado? Eu sempre tive cachorro, minha infância toda até a adolescência, eu só tive cachorro, eu nunca tive gato na minha vida, tipo, nunca, tá ligado? Eu até tentei uma vez quando
A minha esposa, acho que ela ainda tava grávida, se eu não me engano. A gente chegou a pegar um gatinho na rua, ele tava filhotinho, mas a gente acabou devolvendo ele pra mamãe dele, que ficou lá na porta miando pra caraca, querendo o filhote de volta, tá ligado? Então a gente devolveu, né, por assim dizer. Aí, enfim, eu sei que graças a Deus teve outras pessoas que acabaram pegando esses gatinhos aí, né? Mas a gente não conseguiu cuidar direitinho do gatinho, não. Ah, não, falei errado, mentira. O meu filho já tinha nascido, mas ele era bem pequenininho. Ele quase matou o gato. Enfim. Mas eu particularmente prefiro o cachorro. Rei dos tubarões, quando você se aposentar do YouTube, você vai passar a sua posse para seu filho? Cara, se ele quiser, né, usar o meu canal, caso eu, sei lá, aconteça alguma coisa, eu não esteja mais aqui, ou fique de saco cheio propriamente dito, eu passo o canal pra ele se ele quiser. Mas eu espero sinceramente que ele consiga coisa melhor na vida, porque, né, ele tem que conseguir ganhar um pouquinho mais, né, fazendo uma coisa melhor do que eu faço aqui. Eu espero, pelo menos, tá ligado? Tanto que a gente tá investindo no futuro dele pra isso. Mas se ele quiser, né, como hobby também, sei lá, enfim, se eu tiver de saco cheio, eu passo pra ele, tá ligado? Alexandre, qual é o hiperfoco de cada membro do chat e qual é o seu favorito envolvendo o hiperfoco do chat? Mano, eu acho que é duas perguntas aqui, mas pô, tu me fez uma pergunta meio complicada, hein, Godzilla, mas vamos lá, né? Cara, tem muito hiperfoco ali e quando a gente fala hiperfoco, a gente até chegou a fazer uma live de hiperfocos, tá ligado? E, mano, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas ali. Eu queria falar um dos mais engraçados que eu ouvi, mas se eu falar, tu vai ficar bolado, Godzilla, então não vou nem começar. Mas eu acho que o hiperfoco mais zoado que eu posso dizer, que é o que todo mundo fala toda hora, é do Jeffzera, meu irmão. O maluco nem aparece nas lives e é o cara mais falado. Acontece alguma cena sus, Alexandre Jeffzera. Ah, não sei o que, aconteceu do Cashman beijando não sei o que, é o Alexandre Jeffzera. Caraca, meu irmão. Não necessariamente é o favorito, mas é o mais engraçado, eu tenho que admitir, tá ligado? Você aguentaria um segundo round com pico? Me refiro a você ter que assistir o anime por uma segunda vez. Claro, pô. Aham. É só você pagar uns 3 mil reais, aí é R$1.000 cada episódio, tá bom? Aí eu aguento. Caracas. Você tem mais alguma história engraçada e constrangedora igual a do Mictório? Ih, rapaz. Cara, uma parecida, eu acho que eu já contei, mas eu não lembro se ficou registrado, então lá vai. Cara, eu lembro que eu tava com piriri, tá ligado? Aquela vontade de dar aquela cagada que você senta assim no vaso, aí descarrega tão gostoso que você fica até aliviado, tá? Parece que você perdeu 50 quilos. E eu tava na rua nesse dia, e o meu problema, cara, é que assim, quando eu tomo café, o café pra mim ele é como se fosse um laxante, dependendo da situação, tá ligado? Eu fico com uma dor de barriga do cacete. Não é sempre que acontece agora, ultimamente não tá acontecendo, mas na época, meu amigo, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha por volta aí dos 20 e poucos anos, sei lá. Então eu fui na rua resolver uma parada lá no centro do Rio e, mano, me deu uma vontade de dar uma cagada que eu vou te falar. E é tudo envolvendo cocô, né? Eu vou te falar um negócio. Então assim, pra minha sorte, eu estava passando perto de uma delegacia. Nunca pensei que fosse entrar numa delegacia pra isso. Então eu fui lá e perguntei pro guarda que tava na porta se eu podia utilizar o banheiro. Aí, poxa, ainda bem que ele deixou, né? O problema é que, ao contrário dessa história aí do mictório, que as portas lá dos vasos estavam trancadas e eu tive que cagar no mictório. Que nojo. Esse daí tava funcionando na boa. Beleza, de boa, tranquilo, tava tudo funcionando bonitinho. Sentei. Dei aquela descarregada gostosa pra caralho. Ai, que delícia! Mas aí, quando eu olho pro lado, eu esqueci de ver se tinha papel higiênico e adivinha. Não tinha. Tá que o pariu. A minha sorte barra azar é que na época eu ficava muito com essa parada de se vestir no estilo hip hop e tal, então eu gostava de usar uns negócios assim no punho, tá ligado? Às vezes eu colocava aquelas munhequeiras, tá ligado? Só que nesse dia eu não usei por algum motivo, então eu botei uma bandana enrolada aqui, né, no meu punho, né? A munheca. Então, na hora que eu fiz assim, eu olhei pro meu braço, eu falei, cara, eu gosto tanto dessa bandana aqui, mas eu vou lhe usar. E eu tive que me limpar com a bandana. Mano, mas ainda bem que foi uma passada muito boa, porque se eu tivesse cagado aquele cocô, tá ligado quando você dá uma cagada e você fica todo borrado e parece que você limpa e aí vai acabar com o rolo do papel higiênico e parece que não limpou ainda direito? Ainda bem que não foi o caso desse dia. Então passei no rego mesmo, que nem saber, e joguei a bandana lá na lixeira. E saiu o mais rápido possível, porque se um policial entrasse e visse que tinha uma bandana cheia de cocô, ele ia perguntar por que eu fiz isso. Então, pra não ficar preso, eu fui embora correndo, tá ligado? Qual o filme favorito da sua vida?
E série também. Bom, aqui eu eu pensei que era até uma pergunta parecida com a anterior, mas não. Nesse caso ele tá falando de tudo que eu já vi desde hoje até agora, sei lá, mesmo sendo ou não em live, né? Então, assim, de filme, mano, eu sou apaixonado, eu gosto muito dos filmes do Rocky Balboa, tá ligado? Eu gosto demais dos 6 filmes, tá ligado? É claro, tirando 5 que é uma merda, mas eu gosto de todos os filmes do Rocky Balboa, tá ligado? Porque querendo ou não, ele meio que ensina ali, através do boxe, por assim dizer, a mensagem de você sempre correr atrás do que você quer, dos seus sonhos, e também de nunca desistir e tal, e aquelas paradas que é muito da hora em um filme. E série, eu já curto para um caramba, tanto que eu já vi ela várias vezes, eu acho que todo ano eu reassisto essa série, que é Big Bang, a Teoria, tá ligado? E olha que não é uma série cristã, pá, não é nada disso, tá ligado? É de comédia, mas, mano, a forma que essa comédia ela se desenvolve com o passar das temporadas, tá ligado? É uma coisa que me deixou muito impressionado e feliz também. E sempre quando eu vejo o final, me deixa emocionado, tá ligado? Então, são essas duas coisas que eu gosto, no caso de filme e série, que é o Rocky Balboa, eu gosto pra caraca, inclusive eu torço pra um dia eu conseguir ver com vocês em live, tá ligado? E também a série Big Bang, a Teoria, eu curto pra caramba. Alexandre, quantos animes você já assistiu que te prenderam a atenção do início ao fim? Bom, eu vou falar dos óbvios, né, que me prenderam do início ao fim, já desde do primeiro episódio até o final. Bom, começando com os shonens, né, obviamente eu vou falar aqui do Yu Yu Hakusho, que é o meu anime favorito desde pequeno, tá ligado? Eu assisti várias vezes, inclusive eu tô querendo reassistir de novo esse ano. É a mesma coisa da série do Big Bang que eu acabei de falar. Do Yu Yu Hakusho eu vou tentar fazer isso, todo ano assistir tudo de novo, tá ligado? Porque é o meu anime favorito, como eu já falei. Não porque ele é o melhor anime do mundo, mas como eu falei, a questão pessoal também. Na época eu tinha amigos também que gostavam desse anime, e eu meio que peguei uma paixão também por esse anime aí, devido o que eu conseguia conversar com os amigos da época da escola e tal, e a gente sempre sentava ali pra falar sobre e tal, achava da hora fazer isso, entendeu? Então é um anime que eu guardo no meu coração de forma especial, devido às amizades que eu consegui fazer também, tá ligado? Mas esse obviamente me prendeu desde o início até o fim, porque, poxa, começa com o protagonista morrendo no primeiro episódio, tá ligado? Então você, tipo, é uma parada muito incomum, geralmente tu já viu o cara todo, né, isso pelo menos da época, né, os protagonistas começando brabão, boladão e tal, então indo subindo, né, começa meio baixo assim em poder, mas depois ele vai ficando mais forte, tipo Goku, por exemplo, tá ligado? Então, pô, esse anime aí pra mim ele me prendeu do início ao fim, tanto que eu quero ver várias vezes se der. Dragon Ball também é a mesma coisa. Eu queria falar de Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros do Zodíaco ele só me prendeu quando eu era pequeno, quando eu era mais novo no caso, mas depois que eu cresci eu não tenho esse mesmo amor, essa mesma paixão que eu tenho por Dragon Ball ou Yu Yu Hakusho, por exemplo, tá ligado? Mas se fosse pra colocar, eu colocaria também Cavaleiros do Zodíaco na época que eu era mais novo, tá ligado? Dragon Ball a mesma coisa, tá ligado? Enfim, Naruto eu não vi tudo, então não vou colocar. Então, assim, por enquanto eu vou ficar só com esses mesmo que eu acabei de falar, com relação ao anime que eu já vi do início. Claro, também teve os que eu vi em live, que eu gostei pra caraca, falando desses que eu já vi em live, no caso, que me prendeu do início ao fim, desde o primeiro episódio, por exemplo, foi Clannad, que apesar de ser legendado, não tem dublado, e você sabe que eu gosto de ver coisas dubladas do que legendado, eu tenho essa preferência, mas esse não me fez falta a dublagem, tá ligado? Teve muito anime aí que eu vi em live, que eu vi legendado de boa e vi amarradão, e esse é um deles, tá ligado? Vi do início ao fim. Fate eu acho que eu posso falar também, mas não de todos os Fates, né? Seria mais mais os da OBW mesmo, né? A partir dali, no caso, que eu gostei mais. Não que os outros eu não gostei, né? Tipo Zero, eu curti, mas ele demorou um pouquinho pra eu poder pegar já no início, assim, o gosto pelo anime, mas conforme foi passando os episódios eu vi de boa, tá ligado? Eu consegui ver até o final, tranquilo. Enfim, cara, teve muitos animes aí, cara, muito. Eu vou fazer sei lá, de repente faço um vídeo talvez um dia sobre isso, mas por enquanto eu vou ficar com esses aí. Você pratica desenho no seu dia a dia, mesmo que bem raramente? Lembro de um vídeo de Iceberg seu que você tinha um canal deletado onde você fez uma speed art. Salve, mano, seu canal é muito top. Pior que eu não tô lembrado dessa parte que você falou, que eu tinha feito uma speed art, sinceramente eu não tô lembrado disso, tá ligado? Mas não, já tem um tempinho já que eu não pego assim um papel e um lápis, pegava os materiais que eu geralmente tinha na época que eu desenhava. Não, já tem um tempinho que eu não desenho, tá ligado? Assim, pra passar o tempo, ou porque eu gostava igual eu era na época da escola. Que eu já ganhei até dinheiro também, né? Fazendo foto de pessoas e tal, enfim.
Então hoje eu não faço mais isso, mas na época realmente eu desenhava todo dia. No geral, o que você mais gostou de ver em live? Filme, desenho ou anime? Ah, cara, isso daí é muito... Eu gostei de ver os três, cara. Eu não tenho como dizer que eu gostei de ver mais desenho, ou mais série, ou mais anime, ou mais filme. Até porque são três coisas diferentes uma das outras. Eu particularmente gostei dos três. Isso daí eu não tenho uma resposta específica, não, sendo bem honesto. Alexandre, você é incrível. Um dos melhores youtubers de react. Obrigado por existir. Tu é brabo demais. Pô, valeu, cara. Obrigado pela consideração. Eu tento. Vamos lá. Obrigado. Águas Médias. Alexandre, qual é o seu maior medo sobre o futuro? Qual é o maior ensinamento que você já recebeu? Algum comentário negativo já te afetou ao ponto de pensar em desistir do canal? E o que é mais difícil, ter ideias novas ou manter a motivação? Foi mal se forem muitas perguntas. Bom, obrigado aí pela pergunta e não se preocupe com a questão aqui do tamanho da sua pergunta, tá? Eu também não falei, não especifiquei quantas perguntas eu podia fazer e tal, mas enfim, não tem problema. Mas respondendo a primeira aqui, qual é o meu maior medo sobre o futuro, né? Cara, eu acho que é o mesmo de todo mundo, ninguém sabe o que esperar exatamente do futuro, porque uma hora você tá bem, outra hora do nada você pode estar mal, isso pode ser a nível financeiro, ou de saúde, ou de família até. Então assim, eu acho que eu diria que o meu medo hoje não é nem necessariamente por mim, cara, mas é mais pelo meu filho. Meu medo é de ele não crescer da forma que eu e a Natália estamos ensinando pra ele, né, colocando ele, né, para poder estudar direitinho. A gente está até vendo para poder pagar uma escola para ele particular e tal, para poder, né, desenvolver até melhor em algumas questões que, devido ao nascimento conturbado que ele teve lá, né, da situação que eu já falei para vocês, em 2020, né, que ele foi internado e tal, ele teve algumas complicações e tal, mas é coisa que, graças a Deus, não afetou ao ponto dele ficar super dependente. Então, o meu medo é justamente dele chegar no futuro e ainda continuar dependendo de mim, da Natália. Então, assim, ele não ser independente, por assim dizer. Então, basicamente, o meu medo sobre o futuro não é nem medo por mim, é pelo meu filho. De não ser aquele exemplo bom pra ele, ou dele não, sei lá, de ele não conseguir desenvolver da forma que eu espero, e a Natália também. Se Deus, se Papai do Céu assim permitir, né, e a gente estiver vivo até lá, a gente vai ver o contrário do que eu tô falando. A gente vai ver ele crescendo, desenvolvendo, tendo a autonomia dele. Então, é isso que eu espero, né, do futuro, mas eu tenho esse receio com relação a ele. O maior ensinamento que eu já recebi não foi nem passado por alguém, mas foi um conjunto de coisas que aconteceram na minha vida que fez eu aprender a ser como eu sou hoje. Não que, poxa, você é perfeito. Eu não sou perfeito, obviamente, eu vou errar muito ainda, mas uma das coisas que eu tirei de lição, né, de vida é não ficar correndo atrás de pessoas que não vale a pena. Isso é algo que eu passei muito na minha juventude, e eu corria muito atrás das pessoas que muitas das vezes nem me valorizavam ou não me viam como amigo. Eu só queria estar dentro daquele círculo social, dentro de onde aquelas pessoas que eu considerava como amigo estavam, né, e muitas das vezes eu nunca era visto. Então assim, um dos ensinamentos que eu tirei da vida, né, o maior, por assim dizer, né, seria isso de não ficar correndo, né, atrás das pessoas que não me valorizam, e também eu aprender, no caso, a observar o tipo de pessoa que eu quero na minha vida, né? De pessoas que eu digo, círculo de amizade que eu quero dizer. Bom, sobre comentário negativo, eu já recebi comentários infelizes, né? Que pode ser considerado até como comentário, né, negativo, de certa forma. Sim, eu quase já pensei em desistir do canal, não necessariamente por causa dessas pessoas, mas por causa também de paciência. Basicamente isso. Chega uma hora que a gente vai fazendo tanto uma coisa que às vezes a gente perde um pouquinho da paciência, às vezes perde um pouquinho daquele amor que a gente tinha no início. Eu lembro que quando eu era no início do canal, mesmo não ganhando nada, eu fazia com uma paixão que eu confesso que eu não tenho a mesma paixão hoje, ainda, apesar de fazer muita coisa pro canal ainda e tal, de, poxa, ser uma parte importante da minha vida, porque isso fez eu desenvolver ainda mais como pessoa, de certa forma, a minha forma de falar também, a minha forma de se expressar e tal. Então o canal, eu não desisto dele por causa disso também, porque foi uma das coisas que me ajudou muito a desenvolver como pessoa. Mas sim, já recebi
comentários infelizes / negativos de pessoas, né? Eu lembro até que quando eu tava na época da Universal, e, na verdade, eu já estava fora, né, da Universal, mas eu cheguei aí lá a visitar minha mãe, e aí ela estava na Universal nesse dia, eu acabei indo lá, e algumas pessoas que ainda me consideravam vieram falar comigo. Eu cheguei a comentar que eu tava fazendo, que eu tenho um canal no YouTube, né, isso na época, 8, 9 anos atrás, eu acho. E aí eu falei sobre o que era, e uma das pessoas que eu mais considerava meio que jogou cal no que eu falei, falando que é um negócio meio estranho, que não sei o que, e pessoa que fica vendo esse tipo de coisa é mais estranha ainda, que eu consegui otários pra poder me seguir. Eu falei, pô, como assim, cara? Esse tipo de coisa eu achei, tipo, nada a ver, tá ligado? Aí você vê que isso é uma parada que eu ouvi de pessoas que são da igreja, né? Então essa parada me deixou assim meio que, poxa, pra baixo, mas eu quase, né, depois desse comentário eu fiquei pensando, pô, será que eu tô fazendo um negócio assim? Mas depois eu falei, quer saber, Dani, só não vou ficar dando mal resolvido esse pessoal também não. Não desisti e tô aí até hoje. Graças a Deus. E sobre a questão do que você perguntou aqui, o que é mais difícil, ter ideias novas ou manter a motivação? Cara, eu digo que um pouco dos dois. Apesar de que o que eu faço, né, é basicamente um react, né? E sim, apesar de precisar ter algumas ideias para poder colocar algo diferente sobre o react que eu faço, né? Que vocês percebem, dependendo de quando é alguma coisa que eu domino o assunto, eu até faço mais edição, eu faço uma parada mais elaborada, então tem que ter ideia para fazer esse tipo de coisa, sim, de certa forma. Mas se não for só a nível de canal que você está falando, de falar a nível de qualquer outra coisa até fora do canal, sim, ter ideias, eu acho que é um pouco mais difícil até do que a motivação, né? De certa forma, quando você tem bastante ideia para fazer alguma certa coisa, você tem uma certa motivação para fazer aquilo dali. Você pode até ter motivação, mas se você não tem ideia, você não sabe para onde ir. Mas quando você tem ideia, então de certa forma você acaba se motivando a fazer o que tem que fazer. Apesar de que motivação é fogo de palha. Eu sempre falo que a melhor opção não é nem a motivação, mas é a disciplina, né? Quando você é disciplinado naquilo que você sabe o que quer e sabe o que tem que fazer, mesmo desmotivado, mesmo sem vontade, você acaba fazendo por causa da disciplina. Então, é uma dica que eu deixo. Quais são os seus momentos que mais te marcaram nessa trajetória de youtuber / streamer nesses anos? Bom, eu acho que uma das coisas que youtuber, né, principalmente youtuber que está começando, mais almeja quando começa é conseguir alcançar a famosa marca dos 100k para pegar a primeira placa, né, do YouTube. E isso daí foi uma coisa que me marcou pra caramba, porque eu nunca achei que fosse ter essa quantidade que eu tenho hoje, que hoje, infelizmente, no YouTube não é um número gigantesco, mas querendo ou não, tem muita gente que luta pra chegar e até hoje não chegou, né? Eu tô hoje, atualmente, com 151 mil inscritos no canal e eu, sinceramente, nunca achei que fosse ter essa quantidade de pessoas, apesar que, sim, beleza, essas pessoas, não todas que estão inscritas ali no meu canal me assistem, mas mesmo assim são 151 mil pessoas inscritas no meu canal. Então, assim, é uma marca, um número que eu, sinceramente, nunca esperava alcançar na minha vida em alguma coisa. E isso me marcou pra caramba. E quando eu recebi, então, a placa do YouTube que tá aqui na parede aqui, poxa, eu fiquei muito contente, porque, querendo ou não, é uma conquista, ainda mais pro tipo de pessoa que está falando com vocês agora, que era extremamente cheio de vergonha pra falar, cheio de vergonha pra se expressar, e a minha mãe, ela pode falar isso pra vocês, com o que eu tô falando agora, falando que é a pura realidade que eu tô dizendo, porque eu era muito tímido. Às vezes eu ainda tenho um pouquinho de enrolação assim pra eu falar um pouco, mas eu era pior, eu não falava nada se pá, tá ligado? Eu nunca cogitaria fazer o que eu tô fazendo agora. Então, assim, o YouTube, ele, como eu falei pra vocês no outro tópico, né? O YouTube, ele é importante pra mim, o YouTube e também, nesse caso, a Twitch também, tá sendo importante pra caramba pra mim, porque isso tá me ajudando a me desenvolver, tanto na minha forma de falar, na minha forma de expressar, e como pessoa também, expressar minhas ideias, coisas que antes eu não conseguia expressar, porque eu não tinha, como eu falei pra vocês já, a questão de amizades boas pra poder expressar aquilo que eu queria expressar. Então, esses são os momentos mais marcantes da minha vida, ter alcançado, né, essa quantidade de pessoas inscrita no meu canal por causa de uma coisa que eu fiz e que outras pessoas julgam como bobo, algo desnecessário, mas que não. Que eu já recebi mensagens de pessoas falando que o que eu faço ajudou elas com depressão, na questão de solidão, quando elas veem algum vídeo, no caso, e vê o meu react, é como se elas estivessem vendo comigo do lado delas. Isso daí é uma coisa que me marca, uma coisa que me emociona até. É uma parada que eu nunca esperava de acontecer. Eu comecei o canal na época
com o intuito de ganhar dinheiro mesmo, porque eu tava desempregado e tal, eu percebi que podia ganhar dinheiro no YouTube fazendo vídeos, então eu comecei a fazer, porque na época eu tava meio que recém saído da Universal, e uma das coisas que eu mais fazia na Universal era editar vídeo também, né, e aí eu vi essa questão de react também, que eu não conhecia esse conteúdo, eu achei interessante, comecei a fazer, gostei pra caraca, e aí do nada vem pessoas falando, poxa Alexandre, obrigado, por causa de você, poxa, eu tava com depressão, não tô mais, ou eu me sentia sozinho, mas quando eu vejo um vídeo que você tá reagindo, é como se você estivesse do meu lado e tal. Então essas coisas me marcam pra caramba, cara, quando eu vejo esse tipo de mensagem, tá ligado? E na live também, principalmente, que é o que eu tô fazendo pra caramba agora na Tutu também, tá ligado? E isso também tá sendo muito divertido, tá sendo muito bacana. E, cara, é como eu falei, dependendo de mim, cara, dependendo da situação, eu nunca vou parar de fazer isso, tá ligado? Eu vou fazer até onde der. Como foi chegar aos 100k de inscritos? E qual suas pretensões para o futuro? Pretende mais adiante mudar o tipo de conteúdo ou profissionalizar cada vez mais os reacts? E por fim, qual sua mensagem para os que te assistem? Bom, eu acho que eu meio que já falei aqui da questão dos 100k, né? Foi uma coisa muito emocionante pra mim, muito importante. Eu não vou repetir o que eu já falei aqui. Basicamente eu respondi a pergunta desse rapaz aqui de início. Mas sobre as minhas pretensões pro futuro, se eu pretendo mudar ou profissionalizar o tipo de conteúdo, eu já pensei sim em mudar o conteúdo, como eu falei pra vocês no início. Né, quando você vai fazendo uma coisa por muitos anos, só aquilo dali, chega uma hora que aquilo acaba, né, ficando um pouco monótono de certa forma, porque você meio que não tem uma novidade, por assim dizer. Apesar de que eu vejo muita coisa, eu não vejo só um tipo específico, ou vejo um tipo de nicho específico de react, como eu já vi outros casos também de pessoas, por exemplo, que fazem react só do mundo fitness, por exemplo, né, que faz reações de pessoas fazendo coisa errada na academia pra dar dica e tal, que o cara é personal e tal. Pô, isso é interessante, mas de repente se fosse pra fazer literalmente só isso, direto, um nicho específico, eu acho que eu já teria mudado há muito tempo, mas eu ainda não mudei justamente por isso, porque eu não vejo só um tipo de conteúdo ou um tipo de nicho, eu vejo qualquer coisa que mandam pra mim. Às vezes vocês mandam coisa que eu nem tenho domínio, mas eu assisto mesmo assim pra poder entender ou pra poder conhecer aquele universo que eu ainda não conheço e tal. Geralmente quando vocês percebem que eu não tô falando muita coisa no vídeo é porque eu realmente não conheço nada sobre aquilo, então eu só fico vendo pra poder literalmente só reagir e às vezes só pra aprender mesmo, ou sei lá, entender daquele universo que vocês querem que eu saiba. Por enquanto, apesar, como eu já falei respondendo aqui, eu já pensei nisso, mas hoje eu não penso, pelo menos por enquanto, não nesse canal, pelo menos que eu tenho agora do Alexandre na área, né? Eu não penso em mudar, mas quem sabe eu penso em acrescentar através de outro canal uma outra coisa, de repente uma gameplay, que eu já tô tentando voltar aos poucos, tô tentando fazer os cortes das lives também de vez em quando, mas devido ao tempo, é o que dá pra fazer por enquanto, é só a live que eu já tô fazendo e também o canal principal, que é o que eu tenho no momento. Então, por enquanto, não, eu não penso em mudar de conteúdo, já passou pela minha cabeça, pode ser que passe de novo, mas por enquanto não. Profissionalizar eu meio que já, por assim dizer, eu acho que eu já posso dizer que profissionalizado já é, porque querendo ou não já vem grana pra mim por mês. Eu vou pegar essa palavra aqui como se especializar mais naquilo que eu faço, em relação a melhorar talvez em alguma edição, melhorar também na apresentação, sei lá. Esse tipo de coisa, sim, eu pretendo fazer muito mais. Vocês sabem que, poxa, se vocês pegarem os primeiros vídeos do canal pra hoje, se vocês forem acompanhando cada fase do canal, vocês vão ver que o que eu mais faço é mudar. Eu gosto de mudar quando o negócio ele vai acrescentar em algo. Então, assim, o que eu mais queria no momento mudar aqui, principalmente o cenário. Por enquanto, não é possível porque eu tô morando de aluguel de novo, tá ligado? Mas aí, se papai do céu assim permitir, eu tiver uma casa melhor e maior e um espaço só pra mim, eu vou deixar do jeito que eu quero. Aí, meu nobre, aí eu vou brincar pra caraca, tá ligado? E sobre, no caso, deixar mensagem aqui pros que assistem, cara, sinceramente tem muita coisa boa que eu posso falar pra vocês. Eu posso falar muita coisa, muita experiência de vida, mas eu acho que o que eu posso dizer é: seja você mesmo. Se você é uma pessoa tímida, seja a pessoa tímida, mas uma pessoa tímida que não se conforma em continuar dessa forma se isso tá te prejudicando. Porque tem pessoas que são tímidas, tipo, não são muito abertas, não são de falar muito, mas são pessoas que ainda conseguem ter uma certa imponência, conseguem mostrar uma certa postura. Não vejo problema nenhum com relação a isso, mas se a timidez ela consegue te prejudicar, e detalhe, eu falo de novo, falo por experiência própria, se esse tá sendo o seu problema, é o que eu falo, seja você mesmo, mas ao mesmo tempo
seja o você mesmo melhor. Sempre procure melhorar, sempre procure se desenvolver. Procurar coisas que vão acrescentar na sua vida, ou pessoas também que vão acrescentar na sua vida. Eu dou graças a Deus que uma das coisas também que me ajudou pra caraca nessa questão que eu falei pra vocês agora foi a minha esposa. Deus botou a minha esposa no meu caminho, na minha vida. E ela foi uma das pessoas também que me ajudou pra caraca nessa questão. E detalhe, a minha esposa é mais tímida do que eu, tá ligado? Na época ela já era muito mais tímida do que eu. Eu falei, caraca, nossa, então tipo assim, meio que deu um estalo em mim e falei, mano, se eu ficar tímido e ela ficar tímida também, nenhum dos dois vai pra frente. Então, como eu sou homem, eu tenho que tomar uma atitude. Então, né, meio que foi sei lá, foi Deus que botou ela na minha vida pra eu poder fazer o que eu tinha que fazer. Então eu desejo a mesma coisa pra vocês, nem que seja uma pessoa na vida de vocês, um amigo mesmo, familiar, que seja, mas procure pessoas que vão acrescentar positivamente na sua vida e você também acrescentar positivamente na vida dessas pessoas. É essa mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês, porque querendo ou não é uma coisa que eu já passei. Qual é o seu sonho, Alexandre? Cara, eu não vou enganar vocês não, tá? O meu sonho, sendo bem honesto com vocês, eu gostaria sim de ter uma condição boa financeiramente. Isso é uma coisa que sempre me pegou desde quando eu era pequeno. Eu lembro que quando eu morava com meus pais, a casa, na época, quando eu morava com meus pais, quando eu era criança, era bem caída, nem bolso tinha. Então eu fico com essa parada, eu já tenho isso na minha cabeça já desde sempre. Que eu não digo nem se, eu quero ser rico. Não tô dizendo que eu quero ser rico, mas eu gostaria sim de ter uma boa e excelente, não boa, mas uma excelente condição financeira para eu conseguir comprar as coisas que eu gostasse de comprar, principalmente agora casa, que eu preciso, tá ligado? Um carro, não precisa ser de luxo, mas um carro, tá ligado? Melhor do que um pouco do que eu tenho, tá ligado? Dar uma condição melhor para minha esposa, para meu filho, esse é o meu sonho. Eu gostaria de ter uma condição financeira melhor, e isso é uma coisa que eu já batalho há anos para ter. Tô melhor do que há anos atrás, alguns anos atrás, vamos botar aí 2, 3 anos atrás, eu já tô melhor do que 2, 3 anos atrás, mas ainda não posso dizer que, eu vou ali comprar uma casa nova e é isso, e não vai fazer falta, tá ligado? Então assim, eu tenho esse sonho de ter uma condição financeira boa o suficiente um dia pra dar uma vida melhor pro meu filho, pra minha esposa, ter uma casa mais aconchegante, um pouco maior do que isso aqui é um cubículo, tá ligado? Já mas isso aí é um sonho bem, não sei o quê. Cara, cada um com seu cada um, tá ligado? Tanto que eu tô falando pra vocês que eu não desejo ser rico, eu não tenho essa pretensão de ser rico. Se Deus assim permitir que eu seja, amém, que eu seja, tá ligado? Mas eu não tô pedindo pra ser rico, mas eu gostaria sim de ter uma condição, não ficar me preocupando com conta, tá ligado? Como eu me preocupo pra caraca, cada mês que entra é uma preocupação, apesar de, graças a Deus, eu conseguir pagar sempre, mas sempre pensando no próximo mês, como é que eu vou conseguir pra pagar o do próximo mês, tá ligado? Então sim, eu tenho um sonho de ter uma condição financeira melhor. E eu espero que seja através do que eu tô fazendo, né, pela internet. Alexandre, como foi o sentimento de ver a foto que só aparece você nela? E quando vai fazer um canal de gameplay no YouTube? Cara, essa foto é bizarra, cara. Essa foto é bizarra. Nossa, bicho. Bom, falando só do canal de gameplay, já tem um canal de gameplay, inclusive. O link tá na descrição, tá? O nome do meu canal de gameplay é Agente Joga, né? Agente, tipo de agente mesmo, mas... né, meio que faz uma parodiazinha com o nome, né? A gente joga, enfim. Você vai entender quando você for lá, tá ligado? De vez em quando eu posto uns vídeos lá de gameplay lá, dá uma olhadinha que tá bem legal. Agora, sobre essa foto aí, cara, eu tirei na época que eu tava no Universal. Eu tinha uma câmera, aquela quadradinha, né? HD, eu acho. E aí eu fui fazer aquela selfie, né? Mas só que não tinha... A tela dela não era aquela removível, assim, pra você ver como a foto ia sair. Então eu tinha que virar simplesmente a câmera pra mim, sem ver nada que tá acontecendo. Aí as pessoas ficavam lá atrás e eu ficava aqui na frente, eu apertava, beleza. Na hora que eu fui olhar na tela, só tinha eu na foto. Tudo escuro, mano, ao redor. Só eu brilhando no escuro. Eu falei, que mercadoria é isso aqui, cara? Caraca, todo mundo começou a me zoar, mas ao mesmo tempo eu fiquei cheio de coisa. Eu falei, caraca, mano, será que eu tô na Matrix? Será que eu tô numa realidade mesmo? Ou será que eu tô pensando que eu tô vivendo, mas na verdade não tem ninguém e é tudo coisa da minha cabeça? Sei lá, mano. Caraca, tá ligado? Ficou um negócio muito esquisito, mano, nessa foto, mano. Sei lá. Mas, enfim, eu não tenho essa foto, mas... se por um acaso eu botar aí pra vocês aparecendo, vai ser só ilustrativo mesmo, pra vocês entenderem como é que ficou, tá ligado? Mas, cara, foi bizarro, na moral. Alexandre, tenho uma dúvida aqui. Você já disse que já trabalhou como segurança. Como é fazer esse tipo de trabalho? É legal? Cara, trabalhar como segurança não é ruim, tá? Você tem os seus prós e seus contras
trabalhando 12 por 36. Se bem que você pode trabalhar de 12 por 36 em qualquer emprego. Tá? Eu acho que qualquer emprego poderia estar fazendo essa escala, mas não fazem porque não querem ou dependendo do trabalho pode ser que não seja interessante mesmo. Mas falando a respeito de segurança, sim, é legal desde que você tenha a sorte de cair com uma equipe boa e que o seu supervisor não seja um filho da mãe, para não falar outra coisa, porque o que estraga trabalhar como vigilante muitas das vezes são os supervisores / coordenadores. Às vezes você nem precisa fazer um trabalho errado, você só precisa fazer o seu trabalho certo. E aí ele vai tirar você do posto que você estava, que às vezes era perto da sua casa. Muitas das vezes você estava trabalhando bem, aí você trabalha à noite, que a noite é quando vem mais dinheiro. E aí o cara que chega atrasado, muitas das vezes faz besteira, não dá satisfação. Aí esse cara, por ser amigo do patrão, por ser amigo do chefe, por ser amigo do supervisor ou coordenador, ele é colocado no seu lugar. Estou falando isso baseado em fatos reais, porque aconteceu justamente isso que eu estou falando com vocês. Para vocês comigo. Eu trabalhava no Detran, na época que eu trabalhava próximo de casa, era 15 minutos, cara. 15 minutos de carro já tava lá. Eu nem precisava me arrumar com pressa. Eu acordava 6h15, dava tempo de tomar um banho rápido, tomava um café em casa. Quando dava, na real, acho que 10 minutos, cara. Em 10 minutos eu conseguia chegar lá e não conseguia render os caras antes da hora. Nunca cheguei atrasado, nunca dei problema. Os caras, quando era para render a gente, na parte da manhã, chegavam atrasados. A gente passava direto pro supervisor. O que aconteceu? Tá bom. Aí ele foi e inverteu. Os caras que faziam besteira ou chegavam atrasados começaram a trabalhar à noite. E à noite você não faz nada, praticamente, e ainda ganha mais. E a gente ficou no lugar deles na parte da manhã. E depois passou um mês, eu fui tirado do posto sem motivo nenhum e fui mandado para o Rio de Janeiro, que é muito mais longe da onde eu estava trabalhando. Apesar de que eu trabalhei num lugar até bom, que foi na Biblioteca Nacional lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro, mas ainda assim eu fiquei muito chateado, porque eu não vi motivo para fazer isso comigo. Eu trabalhei bem, fiz o meu, mantive a postura e mesmo assim, de certa forma, fui prejudicado. Então assim, é como eu falei para vocês, prós, você vai trabalhar 12 por 36, como assim? Você vai trabalhar 12 horas naquele dia e no dia seguinte você está em casa de folga. Folga remunerada, no caso. Dependendo da situação, usa arma, mas eu não diria que isso é legal. Eu até preferia quando era um posto que não precisava usar. Uma das coisas legais, assim, que eu acho maneiro é quando você tinha que fazer essa reciclagem, que fala que é de 2 em 2 anos, e aí você meio que tinha que atirar. Então, assim, quando era a parte de atirar no alvo, mano, eu adorava. Eu gostava muito. Porque se você for pagar um stand de tiro mesmo, é um pouquinho caro. Mas o bom do stand de tiro é que você não vai usar só a pistola, como era o meu caso. Pistola não, calibre 38 no caso, né? O contra é como eu falei pra vocês, você não precisa fazer errado para ser prejudicado. E infelizmente, nos 2 empregos de vigilante que eu já trabalhei, eu fui de certa forma prejudicado. Apesar de que no primeiro eu realmente era um pouco mais imaturo, eu mesmo fazia algumas coisas erradas, então eu meio que mereci, mas nesse eu aprendi a lição, fiz o meu e mesmo assim fui prejudicado. Para outros que faziam errado, ser beneficiado só porque tem amigo lá dentro. Então eu percebi que, tipo, você trabalhando bem ou trabalhando mal, você vai se ferrar dependendo com quem você cair. É isso, cara. Infelizmente tem seus prós e seus contras, assim como qualquer emprego, mas nesse caso eu acho que é um tipo de trabalho bem covarde nessas coisas aí, tá ligado? Você tem vontade de viajar para outro país? Se sim, qual? Ah, cara, eu tenho vontade de ir para Portugal, eu gostaria de ir para Suíça, Suécia... deixa eu ver, até para os Estados Unidos também, apesar de que se for só para viajar, só para conhecer, não necessariamente para trabalhar, apesar de que não vejo problema em trabalhar também lá se fosse o caso, mas eu gostaria de conhecer também, gostaria de ir em Nova York, né, que fala que é grande pra cacete aquele lugar, tá ligado? Tem muito lugar, até o Japão também eu gostaria de ir para ver a cultura japonesa, tá ligado? Eu acho muito interessante a cultura deles, é bonito até. Então é isso, basicamente essa é a resposta. Como é ser pai e ao mesmo tempo youtuber? É cansativo? Te deixa louco? Comecei a te acompanhar no ano passado e na mesma hora curti o teu canal e já sou inscrito. Vem brincar comigo, vem! Cara, sim, é cansativo pra caraca, tá? É muito cansativo, porque o Guigui aqui, graças a meu bom Deus, ele tem muita saúde. Ele é bem serelepinho, ele gosta de brincar pra caramba, ele corre a casa toda, zoa mesmo, mas eu prefiro ele desse jeito do que quando ele fica doente. Quando ele fica doente, quando ele fica paradinho, resfriadinho, aí vem aquela parada, aí fica com dor de cabeça, febre, nossa, é triste, cara, eu não gosto de ver ele desse jeito. Então eu dou graças a Deus que ele é assim, bem agitado mesmo, ele é bem, sabe, muito brincalhão, muito amoroso também, mas é cansativo, cara. Nossa, mano.
ser pai é maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem os seus momentos de estresse, não vou enganar não, tá? Já tenho os seus momentos de estresse eu já tive meu momento de estresse com ele já. Esses dias mesmo, não sei se até eu postar esse vídeo aqui eu já vou ter conseguido tirar o dente dele lá, mas ele tá com um dente de leite aqui na frente, e o de trás já nasceu, que é o que vai ficar no lugar desse que tá no dente de leite. E eu tô tentando arrancar, eu tô tentando convencer ele de todo jeito, falando que eu vou dar brinquedo se ele deixar eu tirar, e ele não deixa de jeito nenhum, esperneia, chora pra caraca, nossa. Quando é pra levar ele no hospital pra fazer algum procedimento que tem que ver o ouvido dele, ele não deixa, ele chora pra caraca, porque acha que vai enfiar alguma coisa lá dentro, assim. Pá, quando é pra ver a boca também é a mesma coisa. Nossa, mano, é um estresse do caramba. Meu Deus do céu, nossa. É cansativo. É gratificante pra caraca, mas é cansativo. Tá ligado? E conciliar isso com uma vida de youtuber/streamer, que eu tô fazendo mais streaming agora do que o YouTube, apesar de estar fazendo vídeo pro YouTube, como eu tô fazendo agora, né? Mas é cansativo pra caraca. E às vezes eu acabo não conseguindo conciliar muito e acabo não conseguindo ou fazer live ou postar algum vídeo no canal. Os dias que você vê que eu não consigo postar vídeo no canal, cara, é justamente porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu algo pra me impedir e com certeza esse algo tem a ver com meu filho ou minha esposa ou algum compromisso de família. É difícil, mas eu tô dando conta por enquanto. E quando eu falo tô dando conta por enquanto, não quer dizer que eu quero abandonar meu filho e minha esposa não, tá? Se for pra abandonar alguma coisa, eu abandono o canal, não minha família, pelo amor de Deus, tá? Só vai explicar melhor essa parte aí. Alexandre, qual é a sensação de ser pai? Bom, eu meio que já respondi essa pergunta na pergunta anterior, mas só falando um pouquinho mais, cara, a sensação é aquela, não sei se eu vou saber explicar direito isso que eu vou falar agora, mas lá vai. Quando você pensa em alguém e você pensa que aquele alguém ali é a coisa mais importante da sua vida, que você não pode viver sem ela e você daria a sua vida por ela. Ela não fez nada praticamente por você, não ainda pelo menos. Ela só existe ali, mas você daria a sua vida por ela. Eu acho que é mais ou menos a sensação de pai e mãe para um filho, porque o filho, enquanto ele tá dependente dos pais, como na idade do meu filho, ele tem 5 anos ainda, ele é dependente da gente, ele não necessariamente fez alguma coisa, mas o que ele é, o que ele tá fazendo, o que ele tá aprendendo, meio que faz, de certa forma, ao mesmo tempo, por nós, assim, de nos deixar feliz. Quando o meu filho, eu vejo ele aprendendo alguma coisa, que a gente ensina para ele, eu fico muito contente. Quando a gente leva ele para a escola, ele fala que aprendeu aquilo, outro, eu fico contente. Então, de certa forma, apesar de ele não estar fazendo isso conscientemente, assim, de que, eu estou fazendo para poder agradar meus pais, mas ele está fazendo e, sem perceber, está nos agradando. Mesmo ele não trazendo uma grande coisa, são pequenas coisas ainda que ele está trazendo, mas essas pequenas coisas já faz a gente querer, eu pelo menos, querer dar vida por ele se fosse o caso, se precisasse. Então, assim, eu acho que esse é o sentimento de ser pai, de você querer cuidar daquela criança que você tem, né, daquela vidinha que tá ali iniciando, né, que ainda não sabe nada da vida, não sabe nada de nada da vida, e não tem nem direito a uma noção de perigo. Muitas das vezes, quando ele vai brincar aqui, eu tenho que ficar perto dele quando ele quer brincar de bicicleta, que aqui ainda passa carro, não é sempre que dá pra ir em algum lugar que dá pra ele brincar de bicicleta que não passa carro, então só por aqui mesmo que fica, então eu fico sempre com ele, porque noção de perigo ele tá começando a ter, mas ainda tem pouco. É isso, cara, é uma sensação maravilhosa. É estressante, como eu já falei, muitas das vezes vai acontecer coisas que, mano, a gente tem que lembrar, não, ele é só uma criança, mas às vezes é um pensamento que acaba fugindo e eu acabo me estressando com ele. Mas eu tento lembrar, é só uma criança, tá ligado? É difícil, não é fácil não, ser pai, tá? Mas é gratificante pra caraca. E eu não consigo mais lembrar da minha vida antes do Guilherme, assim, tipo... Lembro pouco, claro, mas parece estranho agora. Lembrar que eu e minha esposa era só eu e minha esposa, tá, sabe? Que não tinha o Guilherme. Agora que tem, é algo que foi preenchido, assim, que faltava, sei lá. E olha que é só 5 anos que ele tem. Alexandre, como é a sua atual relação familiar e história da sua geração passada? Mãe, pai, avós, bisavós, etc. Cara, com relação a meus avós... E principalmente bisavô, cara, eu não conheci nenhum, todos morreram antes de eu nascer. A minha avó materna, ela também ela já tinha morrido quando eu nasci. Eu só conheci mesmo meu avô materno. O meu avô e a minha avó paterna eu nunca conheci. Meu avô, eu fiquei sabendo, meu avô paterno, parece que ele tá vivo até hoje, mas o meu pai não tem uma relação boa com ele, eu nem sei quem é, nunca ele me apresentou. Nunca me apresentou. Então assim, eu tenho uma relação maravilhosa e forte com a minha mãe. Todo dia eu ligo para ela, todos os dias
Eu sempre procuro saber como é que ela tá. Eu tenho um irmão também que é 6 anos mais novo do que eu, mas a gente quase não se fala, mas quando se fala a gente bate um papo de vez em quando e tal, mas é muito raro isso acontecer, infelizmente, né, é por culpa minha e dele também, de certa forma, porque, né, mas com a minha mãe eu sempre procuro ela, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe, eu não tenho do que reclamar. E com meu pai, apesar de eu ter tido já problemas na época que eu morava lá, né, com meus pais, que ele vivia embriagado, usava droga também e tal, chegava, tentava bater na minha mãe e batia na minha mãe, né? Isso quando eu era mais novo. Isso meio que causou um certo afastamento de mim pra ele, apesar de que ele não faz mais isso, e eu não vou falar o que eu já falei aqui, que eu não me orgulho. Quando eu fiquei um pouco mais velho, quando eu fiz 18 anos, se não me engano, a gente brigou e eu bati nele finalmente, consegui defender minha mãe. Mas não é uma coisa que eu me orgulho de, eu bati no meu pai. Pô, eu não me orgulho disso, tá ligado? Apesar de ele ainda, infelizmente, se embriagar hoje, mas não é igual antigamente, ele não bate na minha mãe. Mas, infelizmente, a relação não é a mesma que eu tenho com a minha mãe. Eu falo com ele de vez em quando ele não tá alto, né, porque bebeu muito, eu vou lá, peço pra falar com ele também, ele fala na boa e tal, mas infelizmente, na maioria das vezes ele ainda tá nessa situação, então fica difícil. Então eu não tenho uma relação muito boa, eu gostaria de ter. Mas, infelizmente, ainda não dá, não consigo, tá ligado? Eu espero um dia ter, né? Mas, enfim, depende também dele, né, de certa forma. Ale, como se vê daqui a 30 anos? Morto. Tô brincando, não sei, cara, eu não sei como é que eu me vejo daqui a 30 anos. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, quem dirá daqui a 30 anos, eu não sei. Mas supondo que daqui a 30 anos eu esteja vivo, meu filho ele já vai estar com 35 anos nas costas, tá ligado? E eu já vou estar com 70 anos. 70, vou estar pra fazer 70, né? Que eu tô com 39 agora. Eu vou estar com 69. Oh, caraca. 69 tá certo. Vou estar com 69. Não sei se eu vou estar vivo até lá. Espero, se papai do céu assim permitir que eu esteja, pra poder ver meu filho crescido, né? Tendo a vida dele, tendo, de repente casado. Ou mesmo que não casado, mas tendo a vida dele, tendo a casa dele, tendo o carro dele, tendo o trabalho dele, tá ligado? Eu gostaria de ver isso. Se papai do céu assim permitir, é claro. Mas eu espero que eu consiga, daqui a 30 anos, ter aquilo que eu falei pra vocês no início. De ter conseguido alcançar uma condição financeira melhor pelo bem da minha esposa, do meu filho também, né? Da nossa saúde, de certa forma também. Que, querendo ou não, questão financeira ajuda pra caraca. Tanto que até hoje eu não tenho plano de saúde pra mim, só pro meu filho e pra minha esposa. Então é isso. Eu espero estar bem, né, bem resolvido nessa questão financeira. Minha esposa, graças a Deus, ela de certa forma meio que já chegou um pouco perto disso, né, que ela é concursada agora, graças a Deus. E é isso, eu espero assim estar daqui a 30 anos bem, né, bem, com a casa boa, tal, com a família ainda toda reunida. E é isso. Profundezas. Aviso: se você é uma pessoa que se considera sensível a alguns temas ou é do tipo que não gosta de ouvir opiniões diferentes da sua, sugiro que não veja esse tópico. Alexandre, para você qual foi seu evento canônico? Aquele evento que precisava acontecer para você se tornar o que você é hoje? Ah, cara, eu não sei dizer ao certo, porque aconteceu muita coisa na minha vida, tá ligado? Aconteceu muita coisa na minha vida, tanto boa quanto ruim. Se bem que a parte ruim, em um certo ponto, predominou por um certo tempo. Mas eu diria que as partes ruins, por exemplo, né, foi as coisas que aconteciam em casa, com meus pais, como eu falei pra vocês já. Até eu acho que no outro iceberg eu cheguei a falar sobre isso, né? Das coisas que aconteceu mesmo em casa, das brigas e tal, confusões, que meio que eu coloquei na minha cabeça que eu não queria ser igual ao meu pai, né? A realidade é essa. Então, devido a tudo o que aconteceu na minha família, né, nessa época que eu namorava com meus pais, eu botei na minha cabeça isso. Esse é a primeira parte, né, que me fez ser o que eu sou hoje. Eu procuro ser o melhor possível, né, principalmente para minha esposa e para meu filho. E a parte boa, que também considero como um evento canônico, por assim dizer, né? Porque esse daí que eu falei pra vocês agora é o evento canônico da parte ruim, né? O evento canônico da parte boa foi eu ter conhecido também a minha esposa, né? Que me fez, poxa, melhorar pra caramba como pessoa, tá ligado? Então é isso. Eu melhorei pra caramba depois que conheci ela e ela também, creio eu, que eu consegui fazer ela melhorar em muita coisa. E é isso.
Você trocaria a melhor coisa que já aconteceu na vida em troca de consertar a coisa que mais se arrependeu? Não, eu não trocaria. Porque através da minha escolha que eu tomei errada, e que eu me arrependo sim até hoje, mas por causa disso eu consegui coisas que eu tenho na minha vida hoje, como por exemplo, eu já falei e vou falar no último tópico inclusive, né, o arrependimento de ter entrado para uma certa denominação, que vocês já vão saber qual, né? Todo mundo aí já sabe, mas enfim, não preciso falar agora sobre. Mas eu me arrependo, né, de certa forma, de ter entrado lá, mas ao mesmo tempo, por causa desse erro da minha parte, por assim dizer, e por causa de coisas também que aconteceram de certa forma lá, que não foi tudo o que aconteceu lá que foi ruim, teve coisas sim que aconteceram boa, uma delas foi eu conhecer minha esposa, tá ligado? Então é isso, eu não me arrependo, eu não trocaria, perdão, eu me arrependo sim, mas eu não trocaria, melhor dizendo, tá? É a melhor coisa da minha vida, para poder consertar isso daí. Porque de repente, se eu consertasse isso daí, as coisas que aconteceram de bom depois disso na minha vida, talvez não aconteceria, né? Principalmente a parte do cristianismo, né? Eu, apesar de ter ido para essa certa denominação sem um conhecimento prévio, né, que eu deveria ter tido, né, mas isso serviu de base para eu poder depois ver que eu estava no lugar errado, quando eu de fato entendi o que era o ser cristão em cristianismo e tal, Bíblia, enfim, essas questões aí. Então, não, eu não trocaria a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e tem muita coisa que aconteceu na minha vida de bom, né, a começar Deus, minha esposa, minha família, né, não trocaria para consertar algo que eu me arrependo. Não faria isso não. O que você faria se seu filho se assumisse não hétero para ti? Eu não vi se tinha alguma regra específica envolvendo as perguntas, então essa é a única que me veio na cabeça. Desculpa se soar desrespeitoso. Não sou desrespeitoso, fica tranquilo. Até dei um coração na sua pergunta, tá bom? É uma pergunta que, sinceramente, eu acho que até demoraram para fazer, porque não é a primeira vez que eu faço aqui respondendo aos inscritos, apesar de estar num formato aqui de iceberg, né? Mas vamos lá, sem enrolação. Você perguntou aqui o que eu faria se meu filho se assumisse gay, basicamente. Cara, eu ia continuar amando ele da mesma forma. Apesar de que tem pessoas que acham o contrário, que já teve gente falando porcaria de mim no Twitter e tudo mais, né? Por causa de algumas opiniões minhas que não mudam, por causa dessa imbecilidade de certas pessoas, mas eu continuaria amando meu filho da mesma forma. Ainda daria minha vida por ele, eu faria de tudo que eu pudesse fazer por ele, né? É claro que tem poréns e poréns. Apesar de amar o meu filho, independente se ele chegar um dia e falar isso pra mim, eu repito, vou continuar amando ele, mas ele vai ter que também me respeitar da mesma forma que eu vou respeitar ele. Eu não sei se tem isso no Brasil. Na verdade, eu não sei se existe isso. Eu vou falar aqui uma coisa que eu não sei porque eu não acompanho essas paradas. Não tenho certeza do que eu vou falar agora, tá? Isso aqui eu já não sei. Só vou especular. Vamos supor que ele queira ir numa igreja para poder fazer o casamento com outro cara. Mano, isso eu não participaria, tá? Ah, mas por quê, Alexandre? Porque na palavra fala sobre a união de homem e mulher. E querendo ou não, isso é uma coisa cristã. Se ele não acreditar nessa parte, ok também. Mas ele não vai poder me exigir que eu participe de algo que vai contra a minha fé. Repito, vou continuar amando meu filho sempre. E o que tiver no meu alcance, e o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. A minha esposa a mesma coisa, com certeza ela deve pensar a mesma coisa. Mas com relação a isso aí, eu não faria, de participar de um casamento dentro de uma igreja, sendo que o casamento, o matrimônio instituído por Deus na palavra é homem e mulher, não é homem ou mulher e mulher. Isso é a minha crença, isso é o que eu acredito, e se ele não acreditar nisso, fazer o quê? Paciência, mas não me peça para dar aval ou dar bênção com relação a isso, que eu não vou dar. Alexandre, você congrega em alguma igreja? Se sim, qual o nome dela? Cara, é meio complicado de explicar isso, porque onde eu vou, e não é sempre também que eu vou, mas é aos domingos a reunião, também tem quartas também, só que se trata de um lugar um pouquinho distante de onde eu moro. Aqui onde eu moro não tem. E não tem um nome específico, porque não é uma denominação, tipo essas que vocês veem que tem CNPJ e tudo mais. Não tem. É basicamente a gente se reúne num lugar com pessoas para poder estudar a palavra. E também partir o pão, fazer a Santa Ceia, no caso, todos os domingos, né, conforme está na palavra, entendeu?
Então não tem um nome. Não tem um nome assim, tipo, a igreja do fulaninho de tal, a igreja do Joãozinho. Não, não tem. Não existe. Não tem nome específico. Mas sim, eu congrego num lugar. Só que esse lugar não tem nome, não tem nem estrutura. Cara, se você for olhar a estrutura desse local aonde eu vou congregar, você vai falar, cara, isso daqui não tem cara de igreja, por assim dizer. Porque quando você pensa a palavra igreja, você pensa o quê? Você vai pensar num lugar, né, que tem um nome, que tem pessoas ali que acreditam na mesma coisa que aquela denominação prega. Aí você vai ver banda, vai ver instrumentos pra caramba, vai ter coral, vai ter gente dançando, vai ter eventos e não sei o que e tal. Nesse lugar que eu vou não tem nada disso. Não tem nada disso. Isso daí é a parte que quando eu fui eu meio que estranhei, mas depois que eu entendi dentro da palavra, eu consigo continuar ali de boa sem precisar de nada disso que eu citei, de banda, dança, instrumento, pessoa fazendo um coral bonito, não tem nada disso, não espere. Se um dia acontecer de vocês conhecerem isso, já sabe que provavelmente é esse o lugar que eu tô. Tem isso em todo mundo, né? Tem isso em todo mundo, mas não tem um nome, não tem o nome da congregação não existe, basicamente. O quão grande é a sua paixão pela sua família, ao ponto de dar vida por eles? Qual foi a experiência com games ou animes que te marcou positivamente a ponto de você se emocionar ao lembrar? Ih, rapaz, esse daqui é meio complicado, hein? Mas, putz, cara, porque eu não vou lembrar de algum anime específico aqui, a não ser que eu possa falar sobre Yu Yu Hakusho, apesar de que ele não tenha, assim, uma mensagem grandiosa, caramba, mano, talvez não tenha, mas é um anime que eu tenho muito apreço, eu tenho muito apego por ele, assim, emocional, de certa forma, porque foi uma época muito boa pra mim, foi na época que eu tava na escola e que eu tinha os amigos ali que gostavam da mesma coisa que eu, então, eu não sei se isso daí se configura positivamente, né, e a parte de se emocionar é muito difícil pra mim nessa parte de anime, porque a parte de se emocionar ao ponto de tirar, vou tirar isso aqui como uma lição de vida. Eu acho que se emocionar nesse ponto não, mas sim, cara, eu posso tirar muitos exemplos bons de vários animes, tá ligado? Yu Yu Hakusho, sobre persistência, chegar até o final evoluindo, né, ficando mais forte e tal, e a gente pode trazer isso pra nossa vida, não só Yu Yu Hakusho, mas Naruto, Dragon Ball, enfim, né, eu não vou saber te explicar ou falar, tipo, certo, um anime específico que me fez fazer isso aí que você falou, marcar positivamente e me fazer emocionar, a não ser o Yu Yu Hakusho aí, que apesar de não ter me feito emocionar, mas me marcou positivamente por causa da época, né, que eu tive os amigos ali e tal, que gostavam da mesma coisa que eu, e isso pra mim era muito especial. O que é preciso para ter uma mente tão forte e brilhante? Olha, eu não sei se isso daí tá perguntando porque você acha que eu tenho essa mente brilhante, porque sinceramente eu nem me considero tão inteligente assim. Mas forte talvez, mas brilhante eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas assim, cara, é experiência de vida, cara. É experiência de vida. Você, conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai ficando mais velho, você acaba conseguindo, com isso, meio que blindar tanto a sua mente quanto o seu coração para certas coisas. Que você antigamente ficaria triste, chateado, aborrecido, e hoje você não fica mais, você releva ou consegue se impor ao ponto disso daí parecer insignificante. Então eu diria que é experiência de vida, cara. É uma coisa que, dependendo da sua idade, eu não sei se você está perguntando isso aqui, quantos anos você tem, eu não imagino qual é a sua idade, porque sua foto aqui não é sua foto, é uma foto de anime e nada contra, mas julgando que você seja uma pessoa nova, isso daí é uma coisa que com o tempo você vai adquirir, conforme os anos forem passando, as suas experiências boas e ruins que você for ter na sua vida, isso daí vai servir para fazer você ser moldado da forma que você precisar ser moldado. Você precisar ser forte, destemido, corajoso, resolvedor de problema, julgando que você seja um homem, julgando que você seja uma mulher. Basicamente a mesma coisa, no dia de hoje a mulher também é muito independente também, tá ligado? Não é igual antigamente que não trabalhava, tem mulher que trabalha pra caramba, muitas das vezes é sozinha, ou até tem um esposo, igual o caso da minha esposa aqui, que ela, já tem a mim, mas ela ainda quer trabalhar, ela não quer ficar em casa, ela quer fazer o dela, e eu super apoio, tá ligado? Então é experiência de vida, cara, é basicamente isso. Cogitaria um dia reagir a vídeos de compilados de zoeira do YouTube? Cara, eu já fiz isso e simplesmente pararam de pedir. Então, sim, só que nesse caso,
Você já teve um momento em que toda a sua empatia por uma pessoa se foi? E você começou a sentir nojo e repulsa por ela? Sim. E o nome dessa pessoa, eu só vou falar no último tópico, porque tem a ver com o último tópico. Você soube o que aconteceu com o Cartoonizando depois daquilo? Olha, sendo bem honesto com você, cara, eu não tô ligado em mais nada de Cartoonizando. Sinceramente, depois daquela situação que aconteceu, daquela treta que deu, que ele acabou ficando mal e tudo mais, eu sinceramente eu não busquei mais informações sobre ele, eu não tenho certeza de como ele tá, não fui no canal dele para saber se ele tá bem, bem no quesito canal, que eu quero dizer, não tô dizendo no quesito pessoa, até porque eu não acompanho as redes sociais dele, mas das últimas vezes que eu vi, que já tem um tempo, ele tava mal, ele tava se recuperando, acho que ele tava tomando remédios e tal, o negócio foi bem pesado, tá ligado? Pegaram bem pesado mesmo com ele. Apesar de eu ter dado a minha opinião, e na época até o pai dele meio que veio falar nos meus comentários, mas eu não sabia que era o pai dele, então eu respondi da forma que eu sempre respondo quando eu vejo que alguém tá falando alguma coisa que eu julgo idiota, mas assim, se eu soubesse que era o pai dele, eu não teria falado daquele jeito, tá ligado? Eu teria falado de outra forma, mas eu achei que era alguém que era, tipo, o inscrito dele, que veio falar comigo pra poder falar besteira pra mim, eu respondi à altura, tá ligado? Mas, enfim, eu vi que o pai dele fez alguns vídeos, né, falando sobre, até um vídeo dele aí, eu não sei se o primeiro ou o segundo, ele falou meio que de mim, tá ligado? Sem mencionar o meu nome, mas deu pra perceber que era sobre mim. Isso porque eu sou um canal pequeno, e parece que eu consegui incomodar com uma resposta simples minha. Enfim, não foi só eu, teve bastante gente falando desse caso do Cartoonizando. Então, assim, eu não corri mais atrás para saber como é que ele tá. De todo o coração, eu espero que ele esteja bem, porque pelos vídeos que eu vi do pai dele, eu acho que ele tava com depressão, não sei o quê. Tava até pensando em... Então, assim, isso é uma parada, poxa, muito ruim. Não era a minha intenção que ele ficasse desse jeito, muito pelo contrário, eu simplesmente só me defendi de uma coisa que ele falou, né? Não só de mim que ele falou de vários canais de react, e não só de canais... Se ele tivesse, de repente, falado só dos canais de react, poxa, o que mais tem na internet é a gente falando mal de canal de react. Mas não, ele não falou só mal do canal de react, ele falou mal praticamente do conteúdo BR todo, como se o dele fosse o melhor. Apesar de a opinião dele ser bem burra, na minha opinião, mas eu não desejava que acontecesse o que aconteceu com ele, tá ligado? Muito pelo contrário, eu quero que ele se vá bem. Eu sei que ele tem um sonho de chegar lá nos 1 milhão de inscritos, eu não sei se ele já chegou, como eu falei, eu não acompanho mais. Eu espero que tenha chegado, porque querendo ou não, é um sonho válido, né? E qualquer youtuber, assim como eu, também um dia ao meu chegar esse número aí, apesar de ser distante, talvez, não sei. Mas eu espero que ele consiga os objetivos dele, eu espero que ele esteja bem. Como eu disse e repito, nunca foi a minha intenção de fazer ele ficar daquele jeito que ele ficou, muito pelo contrário. Eu só dei a minha opinião. Eu não sabia que ele era frágil a esse ponto de ouvir opiniões de pessoas, opinião contrárias a dele e ele ficar daquele jeito, mas ok. E é isso, não sei mais de nada e sinceramente nem quero mais saber, eu não estou correndo mais atrás disso. Inferno. Como foi a sua experiência na Igreja Universal? Com mais detalhes, porque você sempre fala que foi uma experiência ruim, mas no geral, como foi a sua jornada? Bom, gente, essa daqui é a última pergunta, né? E nesse tópico aqui, ele só teve praticamente 7 perguntas que eu peguei que eu achei interessante deixar nesse tópico. E eu deixei esse pro final porque talvez, eu não sei quanto tempo que esse vídeo vai demorar, tá? Mas falando com um pouco mais de detalhe. Eu entrei na Universal quando eu tinha 14 anos de idade. Eu até cheguei a comentar esses dias na live, e até fazendo um pequeno adendo aqui, porque eu meio que troquei as bolas com uma informação que eu dei, porque há muito tempo atrás. E quando eu entrei na Universal, antes, melhor dizendo, de entrar na Universal, eu era um cara que eu vivia doente, assim, com dor de cabeça. Principalmente com dor de cabeça, às vezes com febre, às vezes até com prisão de ventre, e muitas das vezes também vomitava para um caramba, tá ligado? Era certo, eu tinha dor de cabeça, era vômito, eu vomitava, tá ligado? Tanto é que eu era até magro pra caramba nessa época por causa disso. E aí, teve uma outra situação que aconteceu, que eu tava com uma dor, acho que na minha mão, se eu não me engano. E a minha mãe, ela tava vendo na hora o R.R. Soares, que é outro pilantra, na minha opinião. Mas, enfim, o que ele tava fazendo era fazer uma oração
para a cura de enfermos. Eu não conhecia a R.R. Soares na época, não conhecia nada de Universal também na época, mas a minha mãe ia na Universal. Isso já, antes de eu nascer, já há uns 40 anos quase, que ela já ia. Quer dizer, falei besteira. Antes de eu nascer, eu acho que ela já ia, melhor dizendo. Então assim, ela falou, filho, se você quiser, acompanhe essa oração aí. Eu estava desesperado e acompanhei. Mas, como eu falei na live, eu repito, eu não orei a R.R. Soares nem a denominação dele, eu orei a Deus. Eu pedi para Deus me curar de todo o coração e realmente a dor da minha mão sumiu. Aí eu fiquei, caramba, isso nunca tinha acontecido, eu nunca tinha testemunhado algo do tipo assim, tá ligado? Foi algo instantâneo. Tava doendo pra caraca por algum motivo. Eu orei e passou. Aí depois desse dia, eu fiquei realmente com uma vontade genuína de entender melhor esse universo, esse mundo cristão. E no meu pensamento que eu achava, na época que era correto, né? Eu falei com a minha mãe, eu acho que eu vou contigo lá na igreja. Só que, né, como eu falei pra vocês, devido à falta de conhecimento, tanto da minha parte quanto da parte da minha mãe, apesar dela estar há mais de 40 anos no Universal, eu fui pra lá, pensando que era um lugar realmente santo, correto, de Deus. E com o tempo eu descobri que não era bem assim. Aí eu entrei pro grupo jovem, né, que é um dos grupos que você entra na igreja quando você chega, dependendo da sua idade, como eu era muito novo, eu entrei pro grupo de jovens, né? E ali eu comecei a minha jornada na Universal. Desde esse dia em diante, quando eu botei o pé lá na Universal, lá no altar, em cima do altar, estava escrito Jesus Cristo é o Senhor. Eu lembro que quando eu olhei esse nome escrito desse jeito, eu me senti bem, me senti muito bem. E daquele dia em diante eu nunca mais fiquei com dor de cabeça, não do jeito que eu ficava antes, que parecia que tinha alguém botando literalmente uns pregos na minha cabeça e martelando cada ponto na minha cabeça. Era assim a dor de cabeça que eu tinha. E detalhe, antes disso, a minha mãe ela tinha me levado em médicos e os médicos não sabiam dizer o que era isso, porque nos exames meio que não acusava, não tinha tumor, nada dessas paradas. Então assim, eu só ficava com dor de cabeça, e sabe-se lá o porquê. E eu fui curado disso. Aí você fala, caramba, Alexandre, mas por que você saiu então na Universal? Porque foi lá que você foi curado? Se você não tivesse ido pra lá, você não teria sido curado disso? Quem disse? Porque é como eu falei no início, eu não estava orando na primeira vez a R.R. Soares ou a igreja dele, eu orei a Deus. Da mesma forma que o motivo, por assim dizer, principal, apesar de eu ter aprendido isso de forma de uma forma distorcida por eles, mas o motivo principal foi que eu fui lá por Deus, para entender melhor a palavra, para entender melhor o evangelho. E eu achei que eu tinha entendido ou estava entendendo conforme os ensinamentos da Universal. Conforme eu falei para vocês que com o tempo eu ia descobrir que não era bem assim, mas eu demorei 16 anos para descobrir isso. Ou seja, eu entrei com 14 anos de idade, saí com 30 anos. Dentro desse tempo de 16 anos, eu fiquei 5 anos, se eu não estou enganado, como jovem, né, o grupo jovem no caso, e 11 anos como obreiro, né? E para você ser levantado obreiro na Universal é interessante, porque você tem que falar a famosa língua dos anjos, que na Bíblia não existe. Apesar de que, mas existe sim, Alexandre, o apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, aquilo dali era uma série de exemplos que ele estava dando. Ele nunca disse que falava na língua dos anjos, ele falou que se falasse na língua dos anjos, ou seja, tá escrito aí, né, o que ele acabou de falar, falasse, né, é um exemplo que ele estava dando. Mas pega essa parte e fala que existe o fruto, que é o dom, melhor dizendo, da língua, das línguas dos anjos, no caso. Só que na palavra fala a língua estranha, ou estrangeiras. Que se você for na palavra, você vai ver em Atos, eu acho que Atos 2, que é quando o Espírito Santo desce, e ele desce naquelas pessoas, acho que eram 3.000 pessoas, se eu não estou enganado, 3.000 batizados, né? Sendo que tinha várias pessoas ali de lugares diferentes, de até países diferentes. Vamos supor que tinha um brasileiro, tinha um chinês, tinha um japonês, tinha um coreano, mexicano, americano, enfim. O Espírito Santo desceu naquela situação ali, e quem era brasileiro conseguia não só entender o que o americano falava, como também conseguia falar como o americano falava. O chinês que estava ouvindo o mexicano não só ouvia o mexicano, no caso espanhol, falando espanhol, mas ele também sabia falar espanhol e assim por consequência. Então, só para vocês entenderem, o batismo com o Espírito Santo e esse dom de falar em línguas é basicamente isso.
de você falar em línguas estrangeiras. E detalhe, é quando Deus quer, para te usar de repente para falar com uma pessoa que não é da sua nacionalidade, por exemplo, sobre o evangelho, sobre Jesus. É assim que eu entendo. Só que lá na Universal, eles ensinam que é língua dos anjos. E para você ser levantado obreiro, como eu tinha falado aqui anteriormente, o requisito principal para você ser levantado obreiro é falar em língua dos anjos. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que aconteceu, né? A língua dos anjos deles é labalaxilicanta, labachurianta, labacata, xilicana, enfim, essas coisas que eu acabei de falar que não tem sentido nenhum. Basicamente, um obreiro tem que mentir para ser levantado obreiro. Porque isso daí não é língua dos anjos nem aqui nem na China. Não é nem idioma nenhum, tá ligado? E eu tive que fazer isso porque o meu sonho dentro da Universal era ser obreiro. E só um pequeno adendo que eu acabei esquecendo. Teve uma situação que uma das obreiras responsáveis lá do Grupo Jovem falou pra gente imitar quando o pastor fala em línguas, né? Essa língua dos anjos aí que não tem nada a ver com a palavra. Então, basicamente, ela ensinou que a gente tinha que aprender o errado para ser levantado obreiro nesse caso. Porque, querendo ou não, é um status de respeito dentro da denominação, é um status que muita gente vai te respeitar pra caramba, abaixo do pastor, é claro. O pastor, dentro daquela denominação ali, e o bispo principalmente, é os principais, por assim dizer, mas o obreiro também tem seu grau de relevância. E era isso que eu queria na época. Eu, basicamente, é como se eu tivesse mentido. Assim como qualquer obreiro aí mentiu também. Se falar que fala, é mentira. Porque isso daí, na Bíblia, biblicamente falando, não existe. E isso não é língua dos anjos nem aqui, nem na China. É uma das coisas que eu passei na Universal. Mas eu consegui ser levantado obreiro. Cara, eu já passei por muita coisa dentro da Universal. E coisas que eu achava que eu não fosse passar, eu passei lá dentro. Uma delas, por incrível que pareça, era bullying. Na época, quando eu fui pra Universal, e isso até o meu casamento, eu era virgem, tá ligado? Eu casei virgem, pra quem não sabe. Só que esse tipo de zoeira, né, eu só recebia na escola. Caraca, o Alexandre é virgão, cabaço, não sei o que e tal. No trabalho, eu também já recebi essa zoação. Só que o lugar que eu não esperava receber esse tipo de zoação era dentro da Universal. E tinha muita gente que me zoava por isso. E se eu fosse um mente fraca, se eu fosse um cara que fosse Maria vai com as outras, eu ia falar, tá bom então, eu vou arrumar qualquer uma aí e vou fazer pra nunca mais ninguém me zoar. Mas ainda bem que eu não fui por esse caminho. Que a oportunidade eu até tive, mas eu não fiz. Então assim, teve coisas que aconteceu dentro da Universal como bullying mesmo. Teve gente que, poxa, eu era um cara muito sentimental porque um dos meus sonhos também era formar uma família, era ter uma namorada, formar uma família, como graças a Deus hoje eu tenho. Mas esse meu desejo, essa minha forma muitas das vezes de falar, o meu desejo, alguns ali interpretavam até como se eu fosse gay. Caraca, Alexandre, dentro da igreja? Dentro da igreja. Quer dizer, igreja, tá ligado? Eu lembro que teve uma situação que um dos rapazes que era até amigo de infância meu, não vou falar nomes aqui, a não ser um nome que eu vou falar depois, que eu falei que eu ia falar numa das perguntas que me falaram aí, né, se eu perdi a empatia ou respeito por alguém, eu já vou falar o nome dessa pessoa. Mas um desses amigos meus de infância, que ele também estava como obreiro nessa época, junto com esse outro amigo aí, eles chegaram a me zoar falando que se eu demorasse a nascer mais um pouquinho, eu teria vindo como mulher, por causa do meu jeito de pensar e, enfim, porque eu queria formar uma família. É isso mesmo que você está ouvindo. Cara, se eu fosse falar pra vocês cada absurdo, eu já ouvi, por exemplo, um dos mercenários que passou por lá, pastor, na época que eu acho que foi mudado o bispo da Igreja Católica, uma parada assim. E esse pastor, na reunião de membros, ele falou, não, porque é um velhinho, gente boa, que não sei o que e tal, né? Poxa, que Deus abençoe ele e tal, beleza. Pô, achei até legal quando ele falou isso, não esperava que ele falasse isso. Me enganei. Quando ele foi fazer a reunião na parte de trás da igreja só com os obreiros, o discurso mudou completamente. Ele falou que o bispo era um pilantra, falou que era um endemoniado mesmo, falou que vai pro inferno, falou um monte de besteira. E ele até falou, gente, não grava isso aí não, hein? Poxa, quem dera eu tivesse gravado, cara. Eu tava com a minha câmera no dia e podia ter deixado gravando, mas eu não deixei. Porque eu ainda respeitava muito esse ponto e eu de obedecer também. Por isso que eu não gravei, porque senão eu teria gravado e teria mostrado pra vocês isso aí. Porque eu tô falando que é verdade. Ele falou tudo ao contrário que ele falou dentro da reunião de membros, que são pessoas que só vão ali e de fato não tem um comprometimento, tipo um obreiro, um grupo de jovens, um grupo de evangelismo. São pessoas que só vão ali, assistem a reunião e vão pra casa. É basicamente isso. São pessoas mais
tipo convidadas também, pessoas que a gente convidava, levava, tal, enfim. Para essas pessoas, o discurso foi, tadinho, um velhinho, Deus abençoe. E para os obreiros foi, um diabrado mesmo, tem que ir pro inferno e essas coisas. Pra você ver que quando é para um nicho mais específico dentro da denominação, o discurso muitas das vezes muda. E se vocês fossem procurar, é porque provavelmente esse discurso aí também, um dos que eu vou falar agora aqui, provavelmente não tá mais na internet. Eu não sei, pode ser que esteja. Se eu mostrar esse corte para vocês aí agora, foi sorte. Mas se não, eu vou falar aqui. Eu não lembro agora qual país que o cara tava, mas ele tava falando em espanhol. Eu não sei dizer em qual lugar, mas era em espanhol que ele tava falando, o pastor no caso, ou bispo, sei lá, dane-se. E ele tava fazendo uma reunião com obreiros. E nessa reunião de obreiro, o cara, ele só faltou literalmente xingar. Ele falava muita coisa que quase saía palavrão. Era tipo dando bronca pra caraca nos obreiros, como se os obreiros tivessem alguma obrigação. Quer dizer, na verdade tem, né? De certa forma. Mas ele tava falando de uma forma como se fosse um patrão falando para um empregado que fez besteira na empresa. Ao ponto de quase xingar. Mas eu provavelmente não vou achar esse vídeo, mas é um vídeo que tava na internet há um certo tempo. Teve um outro pilantra que passou na denominação, nessa Universal, né, que eu tava, lá em São Gonçalo, inclusive, né, foi no último lugar que eu tive na Universal, que, assim, tem uma situação que quando a igreja, ela decide mandar alguma coisa pra gente vender, no caso, os obreiros venderem, ou os grupos vender, eles não vão perguntar, você pode ajudar, Alexandre? Tem como você pegar aqui 1 ou 2 livros para tentar vender? Não. Eles simplesmente pegam o livro, pegam a quantidade que eles acham, toma e se vira. É basicamente isso. Eu tô falando isso daquele livro lá do Edir Macedo, lá do Nada a Perder. Tem até filme dessa porcaria que eu vou ter que ver em live, enfim. E basicamente é esse tipo de coisa que acontece na Universal. A palavra de Deus para eles, muitas das vezes, quando eles vão pregar, só pregam muito, mas muito a parte do Antigo Testamento. E quando vai falar sobre o Novo Testamento, muitas das vezes é mais na parte do início do Novo Testamento ali, que é os Evangelhos, que ainda era uma transição do judaísmo para o cristianismo, ainda era uma transição, então eles usam muito essa parte também para falar, Jesus que falou isso, tem que dar dízimo, não sei o que. Enfim, para que eles fazem isso? Principalmente usar o Antigo Testamento, para poder fazer as campanhas que envolvam o dinheiro. E o principal delas é a Fogueira Santa. E na Fogueira Santa é o seguinte, como é que funciona a Fogueira Santa? Que eu sempre quis fazer, eu fazia, mas eu nunca conseguia fazer do jeito que eu esperava fazer. Como é que funciona isso? Eu acho que, pelo menos na época que eu tava, é 2 vezes no ano. Era 2 vezes no ano. Teve uma situação que teve 3 vezes no ano, mas geralmente era 2 vezes dentro do ano. Geralmente na metade do ano e no final do ano. Que é quando vem mais dinheiro, né? Porque os caras são espertos. Né? Vem 13º, vamos botar aqui no final do ano. Não, é propósito, não sei o que, enfim. Como é que funciona a Fogueira Santa? O cara lá, o pastor, ele chega pra você e fala assim, olha só, se você tem um sonho, amém? De ter um carro, de ter uma casa, de ter uma vida financeira abençoada, de ter um casamento abençoado, ou encontrar alguém para sua vida, que não sei o que e tal, você tem que fazer isso daqui que Abraão fez. E Abraão tá ali aonde? No Antigo Testamento. Aí ele vai e fala, não, porque Deus pediu para Abraão dar Isaac, e o Abraão foi lá, e mesmo sendo filho dele, ele botou Isaac em cima da cruz, e quase ao ponto de matar o próprio filho, porque Deus mandou para poder ser abençoado, e Deus falou para ele não fazer isso, porque ele só queria ver a fé dele. Você tem que ser igual a Abraão, você tem que pegar o teu Isaac e botar no teu altar. Então se o teu Isaac é a tua casa própria, ou se o seu Isaac é o teu carro, ou se o seu Isaac é o seu salário que você ganha para você pagar suas contas, você vai tirar os pés o chão dos teus pés, perdão, e você vai depositar no altar, amém? E Deus, ele vai te dar 10 vezes mais. Deus, ele vai te dar aquilo que você quer. Se você está querendo uma casa com 3 quartos, você tem que dar essa sua casa aí que só tem 1 quarto. Se você está querendo um carro que só tem 2 portas, você vai ter que dar esse teu carro para você ganhar um carro de 4 portas. Se o teu salário é 2.000, você tem que dar o teu salário para Deus fazer você ganhar 4. Era mais ou menos isso, esse tipo de coisa que acontecia. E acontece provavelmente até hoje. E o bobão aqui já fez várias vezes Fogueira Santa. Já dei o meu salário, já vendi televisão, já vendi, deixa eu ver,
acho que não um computador. Não, eu acho que foi o salário. Eu já dei, se eu não estou enganado, uma televisão. 2, na verdade. Não era qualquer televisão até. Teve mais algumas coisas que eu dei também, mas o principal que eu geralmente dava quando eu tinha Fogueira Santa era o meu salário. Vinha Fogueira Santa, eu juntava mais um pouquinho, recebia o meu salário, que era para pagar a conta e para juntar até para conseguir finalmente, né, arrumar minha casa junto com a minha esposa e morar, sair do aluguel. Dava para Universal esperando a promessa de que eu fosse ficar rico ou de que pelo menos eu ganhasse o dobro do que eu estava ganhando. Nenhum e nem outro nunca aconteceu. E o que vocês acham que eles falam quando não acontece? A culpa é sua, porque você não teve fé o suficiente para dar mais. É isso, tá ligado? É essa a principal campanha da Universal. A principal campanha da Universal é a Fogueira Santa. Então eu passei por isso daí, mas uma das coisas que me fez acordar de fato foi quando aconteceu uma fatalidade na família da minha esposa. Foi quando meu cunhado de 26 anos, ele morreu de aneurisma cerebral. Infelizmente, que Deus o tenha, eu espero encontrá-lo um dia. E a minha esposa, né, obviamente que sofreu muito mais do que isso, apesar de que sim, eu também sofri, porque ele era um cara muito gente boa, trabalhador, honesto pra caramba e tal. Obviamente a minha esposa sofreu muito mais, porque eles tinham uma ligação muito forte de irmão e irmã, eles se gostavam pra caramba mesmo. E a minha esposa, ela, com esse sofrimento dela, ela foi buscar ajuda dentro da Universal. Ela procurou pessoas ali que pudesse dar, de fato, um conforto através da palavra para ela. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Muito pelo contrário. A gente já ouviu, eu ouvi pregações dos mercenários que se chamam de pastor, dando indireta, falando que teve obreiro que perdeu a esposa e no dia seguinte já estava com o uniforme trabalhando na reunião. Isso é que é fé. Ou seja, ficar de luto é errado. Pelo menos foi assim que aconteceu na época. O que a minha esposa fez? Ela fez o que, na visão da Universal, ela não deveria ter feito, e na minha visão, graças a Deus que ela fez. Segundo a Universal, eu não sei se ainda... tudo que eu tô falando aqui agora já tem tempo já que eu não tô no Universal, gente. Eu não sei se eles estão assim ainda, eu espero que não, mas eu não duvido que esteja também. Mas na época que eu tava, o Pedir Mais Cedo, ele sempre falava, não beba, não misture os vinhos, gente. Amém? Não misture os vinhos. O que significa isso? Buscar ensinamento fora da Universal. Se você busca ensinamentos fora da Universal, você pode se confundir, tadinho. Você não pode se confundir com essas coisas do ensinamento. Então você só tem que aprender aqui, porque aqui você vai aprender a verdade. Aqui você vai aprender a forma que tem que agradar o Papai do Céu. Amém? Não, a minha esposa não fez isso. Ainda bem. Ela buscou fora da Universal ajuda. Eu lembro que ela até viu uma situação que aconteceu com um pastor de outro país, uma situação parecida, e ele fez até um livro sobre, e esse livro também meio que ajudou ela, de certa forma. Ela viu vídeos, né, de outras pessoas também falando sobre, e aí ela caiu num vídeo de um senhor chamado Mário Persona, que inclusive é o mesmo, esse senhor, no caso, que ela ouviu na época, no YouTube, o mesmo lugar que ele está congregando é o lugar que eu congrego também. Tipo, eu tô falando num lugar, em Limeira, no caso, né? Inclusive ele tem um canal no YouTube, caso vocês queiram ver de quem eu tô falando, Mário Persona. Ela caiu no vídeo desse senhor gente boa. Antes de eu falar dessa parte, só voltando um pouquinho, no enterro do meu cunhado, a gente recebeu 2 figuras de autoridade clerical, por assim dizer, no caso, uma da Universal, e a outra, se eu não me engano, era... sei que tem alguma coisa com vida, sei lá, Nova Vida. Eu acho que é Nova Vida. Ah, lembrei, Nova Vida. Eu não sei o que aquela moça era... Eu não sei se ela era pastora, se ela era só obreira. Eu não lembro o que essa moça era. O que ela era dentro dessa denominação aí, da Nova Vida. Mas eu gostei mais do que ela falou, e foi muito mais reconfortante o que ela falou, do que o merda do pastor da Universal falou. E olha que eu pedi para esperar, porque o pastor ia chegar, a autoridade ia chegar e ia dar uma palavra que, ó, além de, poxa, reconfortar e abençoar. Isso na minha cabeça. Mas ela começou falando primeiro porque o pastor chegou atrasado. Beleza. E ela falou, poxa, muita coisa ali que eu achei bacana dentro da palavra e tal. Poxa, pediu pra cada pessoa ali também falar os momentos também, né, que teve com ele. Pô, isso eu achei muito maneiro. Eu achei muito bonito, né? Cada um ali falar, poxa, um momento bacana que teve, um momento engraçado também que seja, enfim, que teve com o meu cunhado, o nome dele é Rodrigo. Cara, isso eu achei fantástico. Lindo. Eu não dava nada por essa denominação, mas eles têm meu respeito, nessa parte pelo menos. Tudo dentro do Evangelho. Aí finalmente chegou o pastor
a autoridade, que eu esperava que falasse alguma coisa melhor até do que aquela moça ali que eu não sabia o que era. Eu esperava que ele fizesse uma coisa melhor. Vocês acreditam que ele meio que usou o enterro do meu cunhado para fazer convite para as pessoas irem para a reunião na Universal? Detalhe, a moça que eu falei para vocês que estavam falando aqui, ela não fez isso em nenhum momento. E ele fez isso. E ainda foi desrespeitoso com o corpo do meu cunhado que estava dentro do caixão. Não, porque tá vendo? Ele pegou aqui o braço do meu cunhado morto. Tá vendo? Ó, nem vida tem mais, porque ele já partiu. Então, assim, ele não tá sentindo mais nada agora, mas vocês podem sentir, não sei o que e tal. Então tem que tomar cuidado para não ir pro inferno, não sei o que. Eu falei, caraca, o que tem uma coisa a ver? Meu Deus. Eu fiquei tipo, como assim, cara? Eu lembro que, assim... Eu tô falando isso, eu tô arrepiado, mas eu lembro que nesse dia, eu e a minha esposa, quando a gente entrou no carro, a gente fez a primeira vez uma coisa que a gente nunca fez em anos de Universal. Eu fiquei 16 anos, a minha esposa ficou 14, quase 15. E nós dois falamos a mesma coisa nesse dia, coisa que a gente nunca cogitou que falaria, a gente falou. Eu gostei mais da pregação da moça da Nova Vida, e eu não gostei do que esse pastor fez no enterro do meu irmão, no caso a minha esposa falando, e eu falei, amor, eu ia falar a mesma coisa pra você agora, eu não gostei da atitude dele, não gostei. Desse dia em diante, eu, particularmente, apesar de ter demorado um pouquinho mais que a minha esposa, mas eu já fiquei com, meio que ligou um alerta aqui, eu fiquei, opa, poxa, eu tava esperando uma coisa assim, tipo uma pregação, né, boa, né, sobre, né, a vida, né, as questões, pai, tudo dentro da palavra, mas de uma forma que reconforte as pessoas. Não, muito pelo contrário, eu só ouvi convite e inferno e é isso. E a outra conseguiu fazer melhor do que eu esperava que o pastor fizesse. Desse dia em diante, acendeu uma luzinha na minha cabeça que ainda estava fraca. Na minha esposa ficou muito mais forte essa luzinha aí. Agora sim, voltando para aquela parte que eu falei para vocês, que a minha esposa estava procurando ajuda fora da Universal, porque dentro da Universal ela não conseguiu, ela caiu no vídeo desse senhor chamado Mário Persona, que, como eu falei, congrega no mesmo lugar que a gente congrega. Detalhe, como eu já tinha falado, não tem nome, não tem um nome denominacional, não existe, esquece, não tem. Mas ele congrega lá e a gente também, por coincidência, a gente congrega no mesmo lugar que ele. E detalhe, ele não é pastor, mas ele tem vários vídeos na internet. E a minha esposa, ela estava procurando ajuda e ao mesmo tempo ela meio que já tinha se ligado que aquilo dali da Universal, o procedimento dele já não era correto. E então, ao mesmo tempo que ela estava procurando ajuda para se reconfortar, e ela meio que já tinha conseguido, mas ela continuou vendo coisas fora da Universal. E uma das coisas que eu sempre tive medo na minha vida, principalmente quando eu estava dentro da Universal, foi a questão de ir para o inferno. Porque isso é uma das coisas que eles mais falam lá. E principalmente quando tem peça teatral. Eu lembro que até hoje, quando eu ia na Universal, na primeira, no caso, que eu fui, né? Porque eu fui em duas Universal, na onde eu morava e onde eu passei a morar junto com a minha esposa, que é em São Gonçalo. Nesse, que era no Catumbi, lá no Rio de Janeiro, tinha uma peça chamada Uma Reunião no Inferno. Eles adoravam fazer esse tipo de peça teatral. Tudo que envolvesse inferno. Quando você ia ver uma peça teatral, tinha mais elemento para inferno do que elemento para evangelho, do que você pode fazer para não ir para lá. Não, era basicamente tipo 40 minutos de peça, era 39 minutos de inferno e 1 minuto de céu. Basicamente isso. Então, assim, uma das coisas que eu mais tinha medo na minha vida quando eu estava dentro da Universal era ir para o inferno. Por quê? Porque lá eles ensinam que é pela obra que você é salvo, assim, não só como eles, mas também muitas denominações ensinam isso. A minha esposa, ela me mostrou o vídeo desse senhor que eu acabei de falar, do Mário Persona. Quando eu olhei esse vídeo, ele estava falando justamente sobre salvação. Coisa que eu raramente ouvia falar na Universal. Não daquela forma, pelo menos, daquele vídeo, porque dos 16 anos que eu fiquei na Universal, eu aprendi muito mais sobre, principalmente, essa questão num vídeo de não lembro quantos minutos que tinha. Eu acho que esse vídeo ele tinha 30 minutos. Eu até pensei, 30 minutos de vídeo? Tá, vamos ver aqui. Cara, eu devorei o vídeo. E não só esse, mas eu maratonei os vídeos dele, que tinha a ver com esse assunto e também com o assunto de dízimo, oferta, que tem bastante. São os vídeos que mais tem visualização no canal dele, é sobre esses assuntos aí. E isso daí, então, pronto, quando eu vi esses vídeos e fui de encontro, melhor dizendo, com a palavra, para confirmar se tudo que aquele senhor estava falando era verdade, porque ele meio que só falava, mas não mostrava ali uma referência, né? Ele meio que, eu não entendia na época, né? Eu não entendia muito de internet na época, eu pensei que ele estava falando tudo da cabeça dele, porque ele só falava e, tipo,
Ele citava tudo da palavra assim, eu falava, caraca, mas como é que ele sabe disso, mano? Sem ler a palavra, sem ler a Bíblia. Caraca, esse cara tem uma mente boa, mas não, é um teleprompter que ele tinha, eu fui descobrir isso depois, né? Ele bota no teleprompter, obviamente, mas ele também acho que não manjava muito de edição na época, então ele falava, mas não botava escrito a referência na tela. Mas, quando ele falava, eu ia lá, opa, peraí, é o que? É João 5:24? Deixa eu dar uma olhada aqui. Em verdade, verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Peraí, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou? Mas aqui tá falando que é só crer. Tá falando que eu ouvi, não tá falando que tipo, eu tenho que fazer isso, tenho... Não, ué, eu fiquei assim. Não, peraí, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das... Não vem das obras? Mas eu aprendi esses 16 anos que pra gente ser salvo, a gente tem que ir pra igreja, tem que participar de sexta-feira pra tirar o diabo do corpo, eu aprendi que tem que dar dízimo pra ser salvo, eu tenho que dar oferta pra ser salvo, eu tenho que estar todo dia literalmente na igreja, porque senão eu não vou ser salvo, e aqui tá falando que porque é pela graça que eu sou salvo e é por meio da fé, isso não vem de mim, é uma coisa que é de Deus ainda, é dom de Deus, não vem de obras. Mas, peraí, eu fiquei tipo... tá ligado? Puf, acabou, meu amigo. Daquele dia em diante, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei, mano, não dá, não consigo mais não. Eu ainda demorei pra sair, tá? Eu e minha esposa, a gente ainda tava meio incerto, porque era uma coisa muito nova. Pô, apesar do que, a gente ficou 16, eu fiquei 16 e ela ficou 14 anos na igreja. Ela ficou muito tempo, assim como eu. Eu fiquei uns 2 anos a mais que ela. Ou seja, 16 anos ou 14 anos não são 14 dias ou 14 meses, tá ligado? É anos que a gente ficou. Então é até normal a gente ficar meio que com receio. Pô, caraca, peraí, mano, mas o que eu faço agora então, já que eu descobri que isso aqui não é do jeito que deveria ser? Mas a gente ainda tem toda a chance. Cara, eu lembro que quando eu descobri isso, a verdade, conforme a palavra, eu comecei a falar com as pessoas lá de uma forma diferente. E comecei a falar também alguns ensinamentos completamente diferentes daquilo que eu aprendi no Universal. E as pessoas começaram a se afastar de mim. Detalhe, já tinha gente que não gostava de mim e nem da minha esposa, mas suportavam ou toleravam nós dois por causa do nosso cargo de obreiro. Quando a gente falou, gente, olha só, a partir de hoje a gente não vai estar mais na Universal, a gente vai estar indo em outro lugar por causa disso que a gente viu na palavra, a gente entendeu que agora é assim, assim, assado. Mais um detalhe, a gente não falou que ia sair da igreja para ir para o mundo, a gente falou que ia sair da Universal para ir para outra denominação que eu nem entendia que não era uma denominação como a Universal é, por exemplo. É um lugar que a gente congrega, mas não é uma denominação, um homem deu um nome para aquele lugar ali, tem um bispo, um pastor, não tem nada disso. Quando eu falei isso, as pessoas começaram a se afastar, aos poucos. Mas a gente ainda, depois de eu ter dado esse aviso, a gente meio que, eu e minha esposa, a gente meio que ficou, peraí, eu acho que a gente tá indo rápido demais, peraí, calma. Vamos tentar dar mais uma chance. A gente cogitou sair da Universal que a gente estava, que era na Universal do Rocha, em São Gonçalo, e tava pensando em ir para a Universal de Alcântara. E lá já tem bispo, enfim. E a gente foi para lá assistir uma reunião. E aí a gente caiu a ficha e falou o seguinte, amor, não importa em qual Universal a gente vá, todas são iguais. Literalmente todas são iguais. Não adianta você só mudar o endereço, se a denominação ainda é a mesma. Pregação, inclusive, pior do que aonde a gente estava. Pior no quesito até herético mesmo, de usar a palavra para ganhar dinheiro. Basicamente isso. Infelizmente, eu não queria ter que falar isso, mas a realidade da Universal é essa. Na maioria das vezes, 90 e poucos por cento, vamos botar 92, 93% das vezes que você for na Universal, vocês vão só ouvir falar de dízimo e oferta. Exemplo, no dia que eu e a minha esposa foi entregar o uniforme de obreiro, para finalmente fechar com chave de ouro a nossa saga da Universal, a gente ficou meio que esperando uma reunião de 18 horas no domingo a terminar. E foi no horário que a gente pôde ir para poder falar com o pastor responsável lá, que era o pastor regional. Beleza, a gente ficou lá no final da igreja. E lá na frente estava lá o pastor, que inclusive foi o que fez a porcaria de cerimônia lá, né, que eu nem considero isso daí como uma cerimônia que ele fez lá do enterro do meu cunhado, que eu falei pra vocês anteriormente. Cara, vocês acreditam que a reunião, ela teve 45 minutos de reunião certinho, mas os 45 minutos de reunião, 40 foi
para falar de dízimo e fogueira santa, basicamente. E 5 minutos para fazer uma busca do Espírito Santo. E aí acabou a reunião. Sem sacanagem, eu não tô zoando, gente. Eu tô falando sério, sem brincadeira. 40, mano, eu cronometrei. Eu botei ali, pô, começou o quê? Começou às 6 horas? Tá bom, vamos ver. Ué, foi 6 horas, certinho que começou? Tá bom. Olhei pro relógio, 6h45. Ah, amém, tchau, gente, vamos com Deus. Caraca, 40, na hora que eu olhei, na hora que ele começou a fazer a busca do Espírito Santo, era certinho 6h40, mané. Eu falei, que isso, não acredito que ele ficou 40 minutos falando de dízimo e fogueira santa. Ele ficou falando isso o tempo todo, só disso, fazendo apelação para as pessoas darem dízimo e pegar o envelope para fazer fogueira santa. Para Deus mudar a vida, para Deus abençoar, enfim, né? Que a gente sabe que não acontece. E 5 minutos de busca. Mas aí, a gente vendo isso, eu e minha esposa lá sentado lá atrás, a gente comentou um com o outro baixinho. Amor, a gente está tomando a decisão correta. Fomos lá e entregamos o uniforme. E aí acabou a nossa saga no Universal. Mas aí é que tá também. Lembra quando eu falei para vocês que tinham pessoas que só toleravam a gente por causa do nosso uniforme de obreiro? Pois é. Nesse dia em diante, eu ainda tinha contato de muita gente dali. Uma das coisas que eu mais tinha na Universal eram amigos. Eu e minha esposa. A gente tinha bastante gente ali no nosso círculo social. Hoje, eu acho que eu posso contar nos dedos de um a um só quantas pessoas eu posso chamar de amigo. E mesmo assim, esses que eu posso chamar de amigo, a gente não marca alguma coisa pra sair no cinema, uma praia ou algo do tipo. Igual antigamente, não. Mas na época, nossa, eu tinha dificuldade até pra chamar pessoas na época do meu casamento. Eu tive que escolher, selecionar direitinho quem ia e quem não ia, porque era muita gente que tinha no meu círculo social. Desse dia em diante, tanto o meu quanto da minha esposa, o círculo social nosso diminuiu drasticamente. E teve uma pessoa em específico que eu sinceramente eu não suspeitava que ela não gostava de mim. Eu comecei a ter certeza depois que ela me tratou do jeito que ela me tratou. Lembra que eu falei pra vocês que apesar de ter saído da Universal eu ainda tinha contato com muita gente, contato no WhatsApp? A mania que eu tinha era de ficar mandando, e era uma mania boa, eu parei com isso, né, mas na época, eu meio que, né, tava ainda na pilha de ter saído da Universal, tá em outro lugar diferente, tá aprendendo muito mais ali do que o que eu aprendi na Universal com relação à palavra e na Bíblia. Então eu sempre pegava trechos da Bíblia, só da Bíblia, eu não escrevia mais nada. Eu pegava o trecho da Bíblia, que eu achava, poxa, bonito até, e falava de salvação muitas das vezes. A principal mensagem que eu gostava de mandar era sobre salvação. Então eu pegava, cortava ali, botava numa moldura assim, né, bonitinha. Tinha um site que fazia isso, acho que no Bíblia Online, se eu não estou enganado, acho que dá para fazer isso, não sei se hoje, mas na época dava para fazer isso. Você pegava um trecho da palavra, botava esse trecho da palavra num quadradinho assim com uma paisagem bonita atrás e tal, e eu mandava só isso. E as pessoas da Universal pediram para eu não mandar mais mensagem para elas sobre isso. Um detalhe que me passou agora aqui, sobre essa parte da mensagem, eu meio que já estava fazendo lá dentro. Eu já estava meio que, com o pensamento de sair, mas eu ainda estava, né, trabalhando. Eu ainda estava no grupo jovem, e tinha um grupo específico ali que era só para recados. Mas na minha cabeça, poxa, eu acho que não tem problema também mandar uma mensagem bíblica aqui. Mandei. Me tiraram do grupo. Só porque eu estava mandando mensagem da Bíblia. E uma obreira veio falar comigo no WhatsApp, falando que, olha só, como você não parou de mandar mais mensagem, eu tive que tirar você porque você claramente não está na mesma fé que a gente. Eu falei, hã? Mas eu só mandei mensagem da Bíblia. Não falei mais nada, só mensagem bíblica. Isso, tá bom, realmente, eu não tô mais na mesma fé que vocês não. Enfim, a mesma coisa aconteceu quando eu saí. Eu continuei mandando para algumas pessoas que queriam. Aos poucos, foram me bloqueando ou foram pedindo para eu parar de mandar mensagem. E teve uma que falou exatamente isso para mim. A partir de hoje, não mande mais mensagem para mim. Porque com você eu não quero nem mais bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não quero falar nem o essencial. Ela falou exatamente isso. Detalhe, obreira da Universal. Por que ela falou isso? Porque eu saí da Universal e tô em outra. Essa foi a minha saga da Universal. Cara, depois que eu saí da Universal, eu fiz uma coisa que hoje eu vi que eu poderia ter feito até melhor, né? Porque isso também ajudou a afastar ainda mais essas pessoas que são de lá de mim. Eu lembro que eu tava tão chateado, mas tão chateado, detalhe, com a Universal, a denominação, tá? As pessoas que ficaram chateadas comigo ficaram porque quiseram, porque eu não tava chateado com elas, eu tava chateado com a denominação. Mas eu tava tão triste com a denominação que na época, quando o Facebook ainda era o Facebook, né? As pessoas usavam bastante o Facebook, eu usava o Facebook para fazer textão. Muita coisa que eu falava da Bíblia, da palavra, mas eu também falando sobre coisas erradas
dessa denominação. Então muita gente que olhou aquilo dali, que, detalhe, tinha muita gente ainda da Universal nesse meu perfil do Facebook, que a propósito eu tive que fazer outro perfil por causa de gente chata que eu não podia comentar nada e vinha falar besteira, pra tentar desmentir o que eu falava, ou muitas das vezes falar que eu tava com o diabo no coração. Teve uma que falou isso pra mim, eu botei uma mensagem bíblica, literalmente nessa postagem do Facebook, nessa vez eu não fiz textão, botei uma mensagem bíblica, e teve uma que era dessa mesma denominação que eu ia, que ela falou que eu tava com o diabo no coração. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo com esse pessoal? Eu tô colocando a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, e eles estão falando que eu tô com o diabo no corpo, com o diabo no coração. Como assim? Aí eu fiquei mais chateado ainda, aí que eu comecei a fazer textão mesmo, falando desse tipo de hipocrisia, falando do sistema errado, falando que eles usam dízimo e oferta para ganhar dinheiro, que não é mentira. Se você for analisar na palavra, é isso que acontece, mas eles vão falar que não. E os bobos, infelizmente, vão acreditar neles, como eu também fui muito bobo por 16 anos. Então, assim, eu passei por muita coisa lá dentro. Passei por isso, porque das coisas que eu tô lembrando, porque tem coisas que eu, sinceramente, eu simplesmente saiu da minha mente. Teve uma outra situação que eu me lembrei agora também, lá dentro, que tinha uma menina que ela me odiava. Isso daí eu cheguei a contar na live, mas foi em forma meio que de meme, porque a situação foi meio engraçada também. Mas ela meio que me odiava. Eu falava com ela, virava a cara, eu dava bom dia, ela não respondia. Eu pedia, tipo, num piquenique que fazia lá na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Tinha um negócio que tava perto dela, eu pedi, por favor, tem como você passar isso pra mim? Ela, tipo, virava a cara, falava com outra pessoa, tal, enfim, me odiava. E ela falava isso, eu te odeio. Eu falei, caraca, mano, o que eu fiz pra essa garota? Aí eu descubro que parece que ela achava que eu gostava dela. Eu até zoei, pô, feia pra caraca. Isso daí eu até usei como meme na live. Depois desse dia em diante aí, ela se mudou, mas aí, se encontrando numa outra oportunidade, ela já me tratou um pouco melhor. Mas eram coisas que eu esperava não encontrar dentro de uma igreja. Pessoa me odiando, pessoa me fazendo bullying porque eu era virgem, pessoa falando que se eu demorasse mais um pouquinho a nascer, eu tinha nascido como mulher, entre outras e outríssimas coisas que eu já ouvi. Detalhe, já ouvi até pastor falando que preferia que o filho morresse no ventre do que deixar o filho crescer e ser homossexual. Eu já ouvi pastor falando isso. Eu já ouvi isso. Cara, eu já ouvi muita coisa dentro dessa denominação. E eu não me orgulho nem um pouco de ter feito parte. Apesar de ter conhecido a minha esposa lá dentro, aí vão falar, tá vendo? Você foi abençoado, você conheceu a mulher da sua vida lá dentro, você está cuspindo no prato que você comeu. É uma parada que eu sempre falo. Se fosse pra ser com a Natália, eu ia conhecer ela mesmo fora da Universal. Ponto. É uma fé que eu tenho. Se tá dentro da vontade de Deus que aquilo aconteça, vai acontecer do jeito que Deus quiser. Se Deus quis que foi dessa forma, até por ter essa experiência, detalhe que eu cheguei a falar que apesar de me arrepender de ter entrado para isso daí, mas apesar dos pesares, eu conheci minha esposa. E, de certa forma, eu conheci Jesus, mas infelizmente não da forma que eu poderia ter conhecido já há muito tempo como conheço hoje. Eu só vim conhecer Jesus mesmo, de verdade, quando eu saí da Universal. Quando eu saí da Universal, eu conheci melhor quem é Jesus e o que é Evangelho, o que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus. Por incrível que pareça, 16 anos que eu fiquei na Universal, eu não aprendi o que eu tenho aprendido nesse outro local que eu vou. Com meses eu já aprendi muito mais do que com 16 anos na Universal. Coisas que eu não sabia e coisas que eu nunca ouvi direito na Universal, que era principalmente a questão de salvação. Era a questão de salvação, né? Desculpa, gente, se vocês perceberem que eu tô falando um pouquinho meio zoado, é porque eu mordi a língua e eu tô meio falando um pouquinho errado aqui às vezes, me desculpa. Mas era uma das coisas que eu nunca ouvi, praticamente do jeito que eu ouvi depois que eu vi o vídeo desse senhor que eu falei pra vocês aí, o Mário Persona. Uma outra coisa que eu quero falar sobre, né, que é meio que respondendo uma pergunta anterior de um dos amigos aí, que me perguntou se eu já perdi o respeito ou empatia por alguém e passei a ter repulsa, nojo ou perder o respeito de certa forma. Essa pessoa é o Edir Macedo. Eu achava que de fato ele era uma pessoa muito usada por Deus, como ele mesmo vende isso no livro dele, na história dele. Eu achava, sinceramente, eu tinha esse respeito por ele. Eu achava que ele era de Deus de fato. Mas quando você vai fuçando ali direitinho na palavra, você vai escavando direitinho e você bota em contraste ali, bota de encontro com aquilo que ele ensina, você fala, esse cara aqui é pilantra. Ele é pilantra, porque ele tá usando da palavra de... Mano, uma das coisas mais erradas do mundo é você usar uma coisa santa, uma coisa linda, uma coisa que é pra salvar, pra enriquecer,
para ganhar dinheiro. Fazer uma igreja, botar a tua ideia do que você acha que é certo, e muitas das vezes esse pai, eu acho que ele nem fez porque ele acha que a palavra tá certa desse jeito. Não, ele só fez mesmo literalmente porque ele quer ganhar dinheiro. Essa é a minha visão que eu tenho de Edir Macedo hoje, e por isso eu perdi todo o respeito por essa pessoa. Espero, de coração, que ele se arrependa de verdade um dia. E que ele de verdade tenha ali um encontro com Jesus, um encontro com Deus de verdade. Que ele entenda de verdade o que é o Evangelho. Porque em uma das pregações dele ele falou que queria trazer o judaísmo para o cristianismo. E se você vai olhar na palavra, é o contrário. Tanto que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. A transição do Velho Testamento para o Novo Testamento acontece ali nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Depois daquilo dali é só cristianismo. Como é que o cara tá querendo trazer algo que Deus nem usa mais pro cristianismo? E uma outra coisa também que eu lembro que ele falou, isso eu já tinha saído, mas por algum motivo tinha caído na rádio, que eles têm uma rádio também, né, da Universal, acho que era 104 na época, e ele tem ali a tal da Palavra Amiga do Edir Macedo. Não sei se existe isso hoje ainda, mas era sempre 12h e 11 da noite. Em uma dessas pregações que ele fez, ele respondeu uma pergunta de uma pessoa sobre uma palavra que foi a que me ajudou pra caramba, que tá na Bíblia, que foi o que eu até citei aqui como exemplo agora. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, que fala justamente sobre porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele pegou essa parte. Para responder o cara, eu pensei que ele ia dar uma resposta decente, mas ele não deu uma resposta decente, muito pelo contrário, ele deu a resposta mais herética possível. Ele falou que, mas se você então tá querendo fazer o que você quiser, se você tá querendo ter 2 mulheres, se você tá querendo beber cerveja, se você tá querendo fazer acontecer para dar desculpa depois que você pode fazer isso e que você quer ser salvo, que não sei o quê, então você pode ir e vai fazer, mas não vem trazer esse tipo de palavra para cá não, porque aqui a gente tem que tomar atitude, aqui a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer sacrifício, tem que dar oferta mesmo, tem que fazer e acontecer. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, aconteceu tanta coisa só pra reforçar que a decisão que eu tomei estava correta, que eu fiquei impressionado. Sabe? Muita coisa aconteceu pra eu tomar a decisão junto com a minha esposa. E essa daí foi uma delas, quando eu ouvi isso daí. Quer dizer, eu já tinha tomado a minha atitude, já tinha até saído, mas por algum motivo, eu acho que eu tava trabalhando como vigilante nessa época. Eu ouvi essa parte aí quando eu tava no trabalho. Aí eu acho que o rapaz anterior, acho que ele tava ouvindo, não sei, a 104, sei lá. Aí eu enjoei de ver o telefone, deixa eu ligar aqui a rádio aqui e tal. Acabou que tava lá. Aí eu ouvi ele falando isso daí. Falando que a palavra de Deus, basicamente, foi isso que ele falou. Tá errado. E eles é que estão certo. Tem que fazer do jeito que eles fazem lá, não o que a Bíblia tá falando. Ou o que a Bíblia ensina. Bom, eu acho que eu falei muita coisa, tanto das minhas experiências, quanto das coisas que eu já ouvi, dentro e fora da Universal. Lembrando, eu não estou falando mal das pessoas que fazem parte dessa denominação, por favor. Inclusive a minha mãe tá lá até hoje e amo ela pra caramba. Tá bom? Muito pelo contrário, eu espero de coração que assim como eu acordei, que essas aí também acordem com a palavra, com o Espírito Santo fazendo isso por elas. Não vai ser eu que vai convencer ela, vai ser o Espírito Santo. Que é da mesma forma que me convenceu, que convença eles também. Não estou falando mal de nenhum membro na Universal, apesar de que eu poderia, porque, mano, teve muita gente que fez muita coisa pra me chatear lá também. Mas eu tô falando mais a nível denominacional mesmo. Bom, gente, é isso, tá? Essas, no caso, foram aí as respostas para as perguntas que vocês me fizeram, tá? Muito obrigado pelas perguntas. Olha, eu fico contente pra caramba de saber que vocês têm realmente o interesse de saber um pouco mais da minha história para entender quem é a pessoa que fala com vocês todo dia, através de react, através das brincadeiras que eu faço, através de um monte de coisa que eu apresento no canal e também nas lives. Eu fico muito contente quando eu vejo pessoas se interessando pela minha pessoa, não só pelo aquilo que eu apresento na internet. Então, brigadão mesmo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!